Sua casa é linda, disse minha sobrinha. Meus pais ficarão com o andar de cima, minha irmã e os filhos dela com o de baixo. É seu dever recebê-los a todos. Eu me levantei, sorri com calma e disse apenas uma frase. Imediatamente, o cômodo inteiro ficou em completo silêncio. Sua casa é linda, disse minha sobrinha. Meus pais ficarão com o andar de cima, minha irmã e os filhos dela com o de baixo. É seu dever recebê-los a todos. Eu me levantei, sorri com calma e disse apenas uma frase. Imediatamente, o cômodo inteiro ficou em completo silêncio. Meu nome é Filomena, tenho 67 anos e aprendi, da forma mais dolorosa possível, que existe um tipo de humilhação silenciosa, disfarçada de família, que corrói a alma devagar. E o pior é que, quando ela chega, quase sempre chega na voz de quem você mais ama. Aquele dia parecia comum. O sol entrava devagar pelas janelas da minha sala, iluminando cada cantinho que eu mesma havia cuidado por décadas. O piso encerado brilhava, a mesa de madeira exalava cheiro de lar, e as plantas que cultivo há anos espalhavam um verde vivo pelas paredes. Minha casa era pequena, mas era minha, meu templo, meu único espaço de paz, pelo menos até que minha família, com seu entusiasmo sufocante e suas certezas que nunca pedem licença, decidiu que eu deveria compartilhar meu lar, sem me perguntar nada. Minha irmã, Dolores, chegou primeiro, sempre apressada, sempre falando alto demais, sempre falando antes de pensar. Logo atrás, veio minha sobrinha, Karen, com seus saltos altos e aquele sorriso doce que sempre esconde uma intenção. A casa parecia menor com elas ali. Dolores olhou ao redor com olhos avaliadores, como quem inspeciona um imóvel antes de fazer uma oferta. Filó, sua casa continua linda, disse ela, passando a mão pelas paredes como se já fossem dela. É perfeita para o que precisamos. Precisam? Perguntei, já sentindo o estômago apertar. Karen entrou na sala segurando o celular, tirando fotos sem me pedir autorização. Aquilo já doeu mais do que deveria. Tia, escuta só. Papai e mamãe vão ficar com o andar de cima. Minha mãe e nós, os meninos, ficamos com o de baixo. Ela falava com naturalidade, como se estivesse descrevendo a distribuição dos móveis da própria casa. É claro que você fica no quarto menor, né? Mas é para o bem da família. Todos concordamos. Eu senti o mundo girar. O bem da família. Como essa frase é bonita na boca de quem não vai sacrificar nada. Dolores então completou, com a voz firme de quem já decidiu por todos. Filomena, é seu dever receber seus pais, e sua irmã, e seus sobrinhos. Você mora sozinha. Não faz sentido ocupar tanto espaço. A casa tem 2 andares. A lógica é clara. Meu dever. Eu que passei 40 anos cuidando de gente, limpando casa de gente, costurando roupas de gente, ouvindo dores de gente, agora era obrigada a entregar meu lar para gente que nunca me ofereceu um copo d'água quando precisei. Meu peito queimou. Meu coração batia devagar, pesado, como tambor marcando o início da batalha. Dolores, tentei dizer com calma, vocês decidiram isso sem mim? Ela deu de ombros, como se fosse detalhe menor. Claro, Filó, era óbvio. Você sempre foi a mais desapegada. Não vai se importar de ceder seu espaço. O que importa é ajudar. Ah, ajudar. Outra palavra bonita, usada para esconder abuso. Karen então completou, cruzando os braços. No fim, tia, você deveria até agradecer. Vai ter companhia, vai ter movimento na casa, vai ter gente para conversar. A solidão na sua idade não faz bem. Solidão. A palavra atravessou meu peito como flecha. Essas pessoas não sabiam nada da minha vida, nada da minha rotina, nada da minha paz encontrada no silêncio, nada das noites em que eu agradecia pela liberdade que só quem viveu aprisionada sabe valorizar. Dolores se sentou no meu sofá como se fosse dela, ajeitou a bolsa e suspirou profundamente. Filomena, você sempre foi tão boazinha. Não nos decepcione justamente agora. Ali, naquele instante, eu entendi. Eu não era uma pessoa na visão delas. Eu era recurso, ferramenta, espaço disponível. E então veio o golpe final. Karen, com aquele sorriso que tenta manipular pela doçura, disse: Tia, dá para perceber. Você não vai dizer não. Nunca diz. É só confirmar logo, por favor.
Eu fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Um fundo que veio lá da alma. Lá do lugar onde mora a mulher que eu fui antes de me calarem. Antes de me descartarem. Antes de acreditarem que meu valor era menor do que o conforto deles. Quando abri os olhos, eu já sabia o que fazer. Levantei-me com calma. Abracei minhas próprias mãos atrás das costas. Uma postura que aprendi com minha avó quando precisava enfrentar algo com elegância. Olhei cada uma delas nos olhos. Karen segurava o celular, pronta para registrar minha suposta aceitação. Dolores sorria, convencida de que tinha ganho. E então, eu disse a frase que congelou o ar ao redor. Com serenidade, com força, com amor por mim mesma. Vocês confundiram minha casa com a casa de vocês. O silêncio que se fez foi absoluto. Dolores arregalou os olhos, como se tivesse levado um tapa. Karen baixou o celular devagar. A respiração das duas ficou presa no peito. Eu continuei. E confundiram meu coração com um depósito onde vocês guardam suas necessidades. Não é mais assim. Dolores tentou falar, mas eu ergui a mão com calma. Não terminei. E pela primeira vez, elas ouviram. Nesta casa, quem decide sou eu, e eu decidi que aqui mora apenas uma pessoa, eu. Vocês são bem-vindas para visitar, mas não para tomar posse. E ninguém, absolutamente ninguém, vai viver comigo sem meu consentimento. A boca de Karen abriu, mas nenhuma palavra saiu. Dolores ficou pálida. Filomena, você enlouqueceu? Ela sussurrou. Sorri. Não. Finalmente acordei. O cômodo inteiro permaneceu em silêncio absoluto. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti-me inteira. Mas eu não sabia que, após essa frase, uma tempestade familiar começaria, revelando segredos antigos, manipulações profundas e uma tentativa desesperada de me derrubar. E ali começaria a verdadeira história. A história do momento em que uma mulher de 67 anos descobriu que não precisava de permissão para existir. Dolores ficou me olhando como se eu tivesse dito o impossível. Karen ainda segurava o celular, mas a mão tremia levemente, como se não soubesse o que fazer com o aparelho, agora que a resposta não foi a que ela queria postar nos stories. O silêncio era tão denso, tão palpável, que parecia que até o ar tinha parado de circular dentro da minha sala. Por muitos anos, elas se acostumaram com uma Filomena submissa, quieta, que aceitava tudo para evitar conflitos. Mas naquele instante, naquele breve instante, perceberam que aquela Filomena tinha morrido. E a que estava diante delas era outra, mas elas não estavam prontas para lidar com essa mulher. Dolores foi a primeira a reagir. Endireitou-se no sofá, cruzou as pernas com força e disse com a voz que sempre usou para me diminuir: Filomena, isso é ridículo. Nós estamos falando de família, de sangue, de responsabilidade. Eu sorri de leve. Engraçado, essa responsabilidade nunca valeu para ninguém quando era eu quem precisava. Ela arregalou os olhos. Está insinuando o quê? Que família só bate na minha porta quando precisa de algo. Não quando eu preciso de ajuda, companhia ou amor. Karen finalmente retomou a voz, embora frágil. Tia, ninguém está te pedindo demais. É só um pouco de espaço, só isso. Um pouco de espaço? Repeti com calma. Você está falando de entregar meus 2 andares, meu lar inteiro, minha rotina, minha privacidade e minha paz. Está falando de transformar minha vida em um dormitório de adultos que não querem lidar com as próprias escolhas. Karen ficou muda. Dolores, percebendo que a sobrinha não tinha argumentos, atacou. Você não sabe o que está dizendo. Está velha, está cansada, está emocionalmente fragilizada. A idade, a arma favorita de quem quer controlar mulheres maduras. Eu respirei fundo e continuei olhando nos olhos dela. Cansada eu estou, sim, mas não de viver, cansada de ser usada. Dolores balançou a cabeça, indignada. Filomena, mamãe e papai estão velhos. Você devia se envergonhar de dizer não a eles. E onde estavam eles quando eu precisei pagar minhas contas sozinha depois do meu divórcio? Perguntei. Ela abriu a boca, mas não tinha resposta. Onde estavam quando eu adoeci e fui ao médico sozinha? Silêncio. Onde estavam quando passei o Natal inteira na minha casa, porque ninguém pensou em me chamar? Silêncio ainda mais pesado. Karen, incomodada, finalmente retrucou.
Você não entende. Mãe e pai não têm mais condições de morar sozinhos. Minha mãe está no meio de um divórcio difícil e eu tenho 3 filhos. Todos precisam de um lugar. Eu me aproximei dela. E eu não preciso de um lugar? De paz? De vida? Minha história vale menos que as necessidades de vocês? Karen engoliu seco. Dolores se levantou abruptamente e colocou a bolsa no ombro, como se fosse embora. Mas eu sabia, aquela saída era estratégica. Era a postura de quem estava preparando outro ataque. Filomena, ela disse, apontando para mim. Você está se recusando a ajudar sua própria família. Isso vai gerar comentários. As pessoas vão saber que você virou as costas para nossos pais. E você acha que eu tenho medo disso? Perguntei. Ela hesitou. Você sempre teve, disparou. E ali, eu entendi a raiz de tudo. Por anos, elas se alimentaram do medo que elas mesmas plantaram em mim. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de ser vista como ingrata, medo de estar sozinha. Mas eu já tinha passado tempo demais presa nisso. Eu respirei fundo. Minha voz saiu limpa, firme, como água cristalina quebrando pedra antiga. Dolores, a opinião de vocês não vai decidir minha vida. Filomena, você vai se arrepender. Não mais do que me arrependi por ter sido boa demais com quem não soube merecer. Karen levantou devagar, ajeitando a blusa. Tia, vamos conversar com calma. Acho que você está interpretando errado. Ninguém quer tomar sua casa. Eu arqueei a sobrancelha. Não, perguntei. Então por que você tirou fotos sem me pedir? Por que distribuíram cômodos? Por que chegaram anunciando onde cada um de vocês iria dormir? Vocês vieram aqui para informar, não para conversar. Karen desviou o olhar. Dolores tentou recuperar o controle. Filomena, você está fazendo um escândalo por nada. Nós só queremos reorganizar a família. Todos vão ganhar. Menos eu. Respondi. Sempre menos eu. A voz dela subiu, mas a minha continuou firme. Filomena, você está sendo egoísta. Egoísta? Sorri. Passei a vida colocando todos acima de mim. A partir de hoje, eu escolho a mim mesma. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. Dolores perdeu o ar. Karen baixou a cabeça. E então, eu pronunciei a frase final daquele encontro. Uma frase que selou meu destino e deu início à verdadeira guerra. Quem quiser morar com vocês, que encontre uma casa para vocês. A minha não está à venda. Silêncio. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não vem da calma, mas do choque. Dolores respirou fundo, tentando recompor a compostura. Nós vamos conversar mais tarde, Filomena. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondi, porque eu não vou mudar minha decisão. Elas saíram da minha casa sem olhar para trás. A porta se fechou com um estrondo, mas a paz que ficou era minha. O que eu não sabia era que naquela mesma noite, uma mensagem de áudio enviada no grupo da família mudaria tudo. E o que estava prestes a acontecer comigo seria muito pior do que eu imaginava. Depois que Dolores e Karen saíram da minha casa batendo a porta, fiz algo que não fazia há muito tempo. Sentei-me no sofá e simplesmente ouvi o silêncio. Não o silêncio de medo. Não o silêncio de submissão. Mas um silêncio de retorno. De volta para mim mesma. O sol entrava pela janela e iluminava a sala com uma tranquilidade que parecia celebrar a minha decisão. Naquele instante percebi algo sutil. Eu respirava como há anos não respirava, profundo, livre, inteira. Preparei um chá calmamente, sem pressa, sem culpa. E enquanto a água fervia, senti uma espécie de paz, que só chega quando a gente finalmente coloca limites em quem passou a vida inteira nos invadindo. Mas aquela paz durou pouco. Meu celular vibrou. 1, 2, 3 vezes. Mensagens no grupo da família. Um frio percorreu minhas costas. Eu sabia que algo viria. A tempestade sempre chega depois do primeiro raio. Peguei o celular. O grupo se chamava Família Unida, Ironia Cruel, e ali estava, um áudio de 3 minutos, enviado por Dolores. O coração acelerou. Respirei fundo e apertei o play. A voz dela saiu alta, inflamada, carregada de falsidade e dramatização. Uma performance que ela sempre soube fazer muito bem. Família. Eu preciso compartilhar algo muito triste. Hoje fui até a casa da Filomena com Karen.
Nós queríamos Ninguém quer organizar tomar tudo sua para casa. trazer mamãe, Eu papai arqueei a e as sobrancelha. crianças. Mas Filomena Não, Filomena perguntei. nos humilhou. Então por que Disse que você não vai tirou ajudar. fotos sem Disse me que não pedir? quer nossos Por pais que com ela. distribuíram Que não quer cômodos? dividir nada. Por que Ela chegaram mudou, anunciando virou uma onde cada pessoa um de amarga. vocês iria dormir? Parei o áudio. Vocês Fechei vieram os aqui para olhos. informar, A dor não veio para como conversar. onda, mas não era dor de Karen culpa. desviou o olhar. Era dor de perceber o Dolores tentou tamanho da recuperar o distorção. controle. Continuei ouvindo. Filomena, Dolores você prosseguiu. está Eu fazendo estou um escândalo muito por nada. magoada. Nunca Nós só imaginei que queremos minha própria reorganizar a irmã, família. tão generosa no Todos vão passado, ganhar. diria que nossa família Menos está eu, atrapalhando a vida respondi. dela. Sempre Filomena menos está eu. sozinha há muito tempo. Acho que a solidão mexeu com a cabeça dela. Meu A voz peito dela queimou. subiu, mas a minha continuou A firme. solidão, sempre Filomena, usada como você justificativa está sendo para egoísta. desqualificar minhas emoções. Egoísta? Segui Sorri. ouvindo, com o Passei a estômago vida colocando embrulhado. todos acima de mim. Ela foi A partir grosseira. de hoje, Disse que a eu casa é escolho a dela, mim que não mesma. somos Isso bem-vindos. não é egoísmo, Fiquei é chocada sobrevivência. e acho que todos Dolores precisam perdeu saber. o ar. Filomena Karen não baixou quer a nossos cabeça. pais. E então, Ela nos eu expulsou. pronunciei Parei a frase novamente. final Expulsou? daquele Eu encontro. apenas disse não. Uma frase Mas para que selou pessoas meu que sempre destino receberam e deu sim, início à a primeira verdadeira negativa vira Quem agressão. quiser morar Continuei. com vocês, Famílias que se encontre unem, uma casa para famílias se vocês. ajudam, A mas minha parece que não Filomena está à esqueceu de venda. onde veio. Estou muito Silêncio. triste e peço que todos orem Silêncio por ela. absoluto. Ela não está bem. O tipo A de lágrima silêncio finalmente que não caiu. vem da calma, Orações, mas do piedade. choque. Nada fere Dolores mais do que respirou ver a fundo, verdade ser tentando transformada em recompor a narrativa compostura. para te reduzir ao Nós papel vamos de vilã. conversar mais tarde, Desliguei o Filomena. áudio. Isso não Fiquei vai ficar imóvel. assim. E imediatamente Vai sim, começaram as respondi. mensagens dos outros Porque eu membros não da vou mudar família. minha decisão. Tadinha da Dolores. Filomena Elas saíram da sempre minha foi casa sem esquisita. olhar para trás. Como assim não aceitou A os porta pais? se fechou Absurdo. com um estrondo. Ela Mas a realmente paz envelheceu ficou. mal. Era Precisamos fazer algo. O que Ela eu não não pode sabia ficar com aquela era que casa naquela enorme mesma só para noite, ela. uma Cada mensagem de frase áudio era uma enviada no grupo facada. da família E então mudaria veio tudo. a última E o que mensagem, estava prestes a a que acontecer destruiu o comigo que restava dentro seria de mim muito pior naquele do que eu instante. imaginava. Era de meu irmão caçula, Depois que Dolores Pedro, e Karen o saíram mesmo da minha que eu casa ajudei a batendo criar. porta, O fiz mesmo algo que eu que não levei ao fazia há médico muito tantas tempo. vezes. Sentei O no mesmo que sofá sempre e correu para simplesmente mim ouvi quando o precisava de silêncio. dinheiro, Não o apoio, silêncio de comida, abrigo. Não o A silêncio mensagem de dele submissão, dizia: Filomena mas um sempre silêncio de teve um lado retorno, egoísta. de A gente volta só para não mim via. mesma. Talvez seja O melhor sol mesmo entrava pela tirarmos essa janela e responsabilidade iluminava a dela. sala com uma Tirarmos tranquilidade que parecia essa celebrar a minha responsabilidade, decisão. ou seja, tomarem minha casa. De repente eu entendi tudo. Tudo o que Dolores jamais diria na minha frente. A visita Naquele daquela instante, tarde percebi não algo era um sutil. pedido. Eu Não era um respirava como há convite, anos não era uma respirava. conversa. Profundo, Era uma operação. livre, inteira. Um plano Preparei preparado, chá uma calmamente, tentativa de sem me pressa, convencer pela sem força culpa. social, E enquanto a pelo água julgamento, fervia, pela senti pressão uma espécie familiar. de paz Eu era a que só peça chega fraca quando na a gente visão deles. finalmente coloca A mulher limites sozinha, em quem a passou mulher a sem vida marido, inteira nos a invadindo. mulher madura, Mas a aquela mulher paz que, durou segundo pouco. eles, Meu tinha celular dever de vibrou. ceder. Uma, Ninguém me via como ser duas, humano. Me 3 viam vezes. como solução. Mensagens Peguei meu no chá. grupo da A mão família. tremia Um frio levemente. percorreu Meu minhas coração costas. doía. Mas havia algo novo surgindo por baixo da dor. Determinação. Porque eu percebi algo profundo. A família que sabia usa que algo você como viria. ferramenta A tempestade nunca vai sempre te chega respeitar depois como do primeiro pessoa. raio. E pior, Peguei o Dolores celular. não tinha O terminado. grupo se O chamava áudio seguinte Família provou isso. Unida. Ela enviou Ironia um novo cruel. recado, E ali agora de estava, apenas 20 um áudio de segundos, 3 minutos, mas que mudou enviado tudo. por Dolores. Se Filomena O não coração colaborar, acelerou. vamos ter que tomar Respirei providências. fundo e apertei Ela o está play. vulnerável. A voz A dela casa saiu é alta, grande demais para ela. inflamada, Não é carregada justo que de fique tudo na falsidade mão e de uma pessoa só. dramatização. Providências. Uma performance que ela Vulnerável. sempre soube fazer Não é muito justo. bem. Eu entendi exatamente o que Família. significava. Eu preciso Eles queriam compartilhar declarar algo que eu muito não tinha triste. condições de viver Hoje fui sozinha até a e casa da assim Filomena tomar com minha Karen. casa legalmente. O mundo girou. Nós Meu queríamos estômago organizar embrulhou, tudo para mas trazer minha mamãe, alma papai e despertou. as crianças. Eu me levantei da poltrona Mas com uma Filomena- calma que jamais Filomena imaginei nos ter humilhou. e falei em voz Disse que não baixa vai para ajudar. mim mesma. Disse Não que vão não me quer tirar nossos o que é pais com meu, ela, nunca que não mais. quer E sem dividir nada. perceber, Ela naquele mudou, segundo, algo virou uma muito pessoa maior amarga. começou. Um movimento Parei o silencioso dentro de Fechei mim. os olhos. Um movimento A de dor proteção. veio como onda, Um movimento de mas não era dor de estratégia. culpa. Porque pela primeira Era vez dor em de muitos perceber o anos, tamanho da eu iria distorção. lutar por mim. Continuei Sozinha não. ouvindo. Com verdade, Dolores com prosseguiu. coragem. E com Eu uma estou frase que muito aprenderia a magoada. repetir muitas vezes. Meu limite é sagrado e ninguém passa por ele impunemente.
Mas eu não sabia Nunca que naquela imaginei que mesma minha noite própria irmã, alguém tão viria generosa bater no à minha passado, porta, e diria essa que nossa pessoa família está traria a primeira atrapalhando a vida pista para dela. derrubar todo o Filomena plano da está minha sozinha família. há muito E tempo. esse seria apenas o Acho começo que a da minha solidão virada. mexeu com a Depois de cabeça ouvir dela. aqueles áudios, Meu peito sentei-me na queimou. beira da cama com o celular A ainda solidão, quente na mão. sempre usada Senti o como coração justificativa pulsando não para rápido, desqualificar mas minhas pesado, emoções. como se cada Segui batida ouvindo, carregasse uma com o revelação. estômago embrulhado. Eu não era mais apenas a irmã Ela foi mais velha, grosseira. a Disse que a solteira casa é resignada, dela, que não a somos boazinha bem-vindos. útil. Fiquei Para chocada. eles, eu era E acho agora que um todos obstáculo, precisam um saber. problema a ser removido. Filomena não E o quer pior, nossos pais. eles realmente acreditavam ter o direito. Guardei o celular e fiquei olhando nos para o expulsou. abajur aceso, Parei novamente. iluminando o quarto com Expulsou? uma luz suave. Eu apenas disse Aquela não. luz Mas contrastava para com o pessoas escuro que que minha sempre família receberam tentava sim, projetar sobre a mim. primeira Era quase negativa vira simbólico. agressão. Mas antes que eu Continuei. pudesse pensar com clareza, Família se une, alguém bateu à família porta. se ajuda, Primeiro, mas 2 parece que batidas Filomena leves. esqueceu de onde Depois, veio. 3 mais Estou muito fortes. triste Meu coração e disparou. peço que todos Levantei orem por ela. lentamente. Ela Caminhei não até está a bem. porta. Olhei A pelo olho lágrima mágico finalmente caiu. e fiquei surpresa. Orações, Era Cláudia, piedade. minha vizinha do andar de baixo. Nada Uma fere mulher mais do que tranquila, ver a cuidadosa, verdade ser que transformada raramente em deixava seu narrativa para apartamento. te reduzir Abri a ao papel porta. de vilã. Filomena. Desliguei o Desculpa áudio. incomodar, Fiquei ela disse, imóvel. ajeitando o casaco. Mas eu acho que você Imediatamente precisa ver começaram as isso. mensagens O jeito dos como outros ela membros da falou, família. a forma como Tadinha sua da voz Dolores. tremia, o Filomena modo como sempre segurava foi o celular. esquisita. Tudo me Como assim alertou não de que aceitou os algo pais? ainda mais grave Absurdo. estava acontecendo. Ela realmente Entre, envelheceu Cláudia, mal. falei, abrindo Precisamos espaço. fazer algo. Ela Ela hesitou, não pode ficar como com se aquela estivesse com casa medo de enorme ser só pra vista, ela. e entrou Cada rapidamente. frase era uma facada. Assim que se sentou no sofá, Então, mostrou a tela veio do a celular. última mensagem. A que Filomena, destruiu o eu que não restava gosto de dentro fofoca, de você mim naquele sabe. instante. Mas isso passou dos limites. Achei que você precisava saber com urgência. Meu coração apertou. Ela apertou o play, e então eu Era ouvi. de meu irmão caçula, Era um áudio novo, Pedro, recém-enviado o ao mesmo que grupo eu da ajudei a família. criar, Mas agora o mesmo que eu não levei era ao Dolores, médico tantas era minha mãe. vezes, o Minha mesmo mãe. que sempre correu A para voz mim dela, quando trêmula, precisava de envelhecida, dinheiro, apoio, declarava: comida, Coitada da abrigo. Filomena. A mensagem Ela não está dele bem da dizia, cabeça. Está agressiva. Filomena sempre Não teve reconhece um lado mais egoísta. ninguém. A A gente pobre só está não sozinha via. há muito tempo. Talvez seja melhor Acho que ela mesmo precisa de tirarmos essa ajuda. Nós responsabilidade vamos dela. resolver isso. Ela não pode Tirarmos ficar naquela essa casa sozinha. É responsabilidade. perigoso. Eu paralisei. Ou seja, A sala tomarem minha inteira casa. parecia girar. De Minha repente, garganta eu entendi fechou. tudo. Meus olhos Tudo que arderam, Dolores mas não jamais chorei. diria na minha Minha frente. mãe, a mulher que me ensinou a pentear bonecas. A visita A mulher daquela cujos tarde pés não eu era um massageei pedido. quando ela tinha Não era um dores. convite. A mulher para quem Não eu era uma cozinhava conversa. quando ela se sentia Era uma fraca. operação. Minha mãe agora Um estava me plano acusando de preparado. incapacidade Uma tentativa mental. de me convencer Cláudia segurou pela minha força mão. social, Filomena, pelo eles estão julgamento, tentando pela provar que pressão você é familiar. incapaz de Eu viver era a peça sozinha. fraca Estão na visão construindo deles. isso nos A mulher áudios, sozinha, nos comentários. a mulher sem Você não viu a marido, conversa a mulher inteira, madura, mas o resto do a grupo mulher já que, está segundo falando que eles, devem te tinha dever ajudar de a entregar ceder. a casa. Isso é Ninguém sério. me via Eu tentei como ser respirar, humano. mas o ar Me não viam entrava. como Era solução. isso então, o Peguei plano. meu chá. Dolores não A queria mão apenas tremia dividir levemente. espaço. Ela Meu queria coração tomar doía. tudo. E agora envolvia até minha mãe, que, fragilizada, repetia o que lhe diziam Mas como havia algo verdade novo absoluta. surgindo por Cláudia baixo da dor. continuou. Eu só ouvi Determinação. isso porque uma prima Porque minha eu está no percebi algo grupo. profundo. Ela me mandou porque A ficou família que preocupada. usa você como Filomena, ferramenta eles estão nunca dizendo vai que te você está respeitar como confusa, pessoa. agressiva, E pior, que não lembra das Dolores coisas, não que não tinha entende mais terminado. nada. Estão O áudio tentando seguinte formar provou testemunhas. isso. Meu Ela estômago enviou um embrulhou, novo recado, minha boca secou. agora de Era uma apenas arma 20 velha e segundos, cruel. mas que mudou Transformar tudo. a vítima em Se incapaz Filomena e não justificar colaborar, a tomada vamos de ter que tudo. tomar Eu providências. não acredito Ela está nisso, vulnerável. murmurei, quase sem A voz. casa é Eu grande acredito, demais para disse ela. Cláudia, porque Não é conheço justo que fique Dolores. tudo Ela na mão sempre de uma quis pessoa mandar em só. tudo. E agora que você Providências. colocou limites pela primeira vez, ela decidiu te Vulnerável. destruir. Não é justo. A palavra destruição entendi exatamente ecoou o que como trovão significava. dentro de mim. Eles queriam Não declarar pela que eu violência não tinha explícita. condições de viver Minha família sozinha. jamais seria E física, assim, mas pela tomar violência minha moral, casa legalmente. emocional, O mundo silenciosa, Meu a pior estômago de embrulhou. todas. Cláudia Mas minha respirou alma fundo e completou. Despertou. Mas eles cometeram eu me um erro, levantei da um poltrona erro grave. com uma calma Eu que levantei os jamais olhos. imaginei ter. Qual? E falei Ela em voz mostrou de baixa novo a para tela. mim mesma. Dolores disse Não no vão me áudio que tirar o que é todos meu. concordaram Nunca com o mais. plano, mas E uma sem das pessoas perceber, citadas naquele negou ter segundo, sido consultada. algo Quem? muito Seu tio maior Jorge. começou. Ele escreveu no grupo. movimento Eu não fui chamado silencioso para nada dentro de disso. mim. Nunca disse isso. Vocês estão Um inventando.
tentando, movimento de e proteção, logo em seguida um movimento apagaram de a mensagem estratégia, dele. porque pela Mas minha primeira prima vez em viu muitos antes anos, e tirou o eu print. iria lutar Meu por coração mim. bateu mais Sozinha não. forte. Uma Com fissura. verdade,
com um buraco coragem na mentira, e com uma fresta frase que pela aprenderia qual a repetir verdade muitas poderia vezes. entrar. Meu limite Cláudia é então sagrado, tirou e um ninguém print no passa por ele próprio celular impunemente. e me enviou. Mas eu não sabia Ali que naquela estava. mesma A noite, Filomena não está alguém viria doente bater coisa à minha nenhuma. porta. E Vocês essa é que estão pessoa fazendo traria a tempestade. primeira pista Sempre para morou derrubar sozinha todo o e plano da sempre minha se família. virou. Se E querem esse seria tomar a apenas casa o começo dela, da minha não virada. contem comigo. A mensagem havia sido apagada no grupo poucos minutos depois. Cláudia continuou. Filomena, você tem uma testemunha Depois de dentro da ouvir própria aqueles família áudios, e uma prova de sentei-me que na estão beira da mentindo. cama com o Isso celular é ainda ouro. quente Não na jogue mão. fora. Senti Senti minhas o pernas coração fraquejarem. pulsando, não rápido, Sentei no mas sofá. pesado. Passei as duas mãos Como no se rosto. cada batida Então, carregasse uma algo começou a revelação. subir dentro de mim. Eu não era Não mais era apenas raiva, a irmã não mais era velha, ódio. Era uma a solteira força, resignada, um a instinto, boazinha um útil. grito antigo que eu Para nunca eles, deixei sair. eu era agora um Eu levantei obstáculo, devagar, um com a problema coluna a ser ereta, removido. e disse: E o pior, eles não vão eles tomar a realmente minha casa, acreditavam ter não o vão direito. tomar a minha paz, Guardei o celular nem a e minha fiquei olhando dignidade. para o abajur Nunca aceso, mais. Cláudia iluminando o assentiu. quarto com uma luz Exatamente. Agora você precisa agir. Com estratégia, com calma, com inteligência. É Aquela assim que luz se vence contrastava pessoas com o escuro que manipuladoras. minha família tentava Eu a projetar sobre abracei. mim. Um Era abraço quase firme, simbólico. grato, Mas antes que eu emocionado. pudesse pensar com Quando ela clareza, saiu, alguém a bateu noite à estava porta. silenciosa. Primeiro, Mas não era o duas batidas silêncio de leves. antes. Era o silêncio de Depois, preparação. 3 mais Silêncio fortes. de guerra Meu emocional. coração disparou. Silêncio Levantei de quem escolhe lentamente. lutar. Caminhei até a Sentei porta. novamente no sofá, Olhei pelo olho abri meu mágico celular e escrevi fiquei algo que eu surpresa. jamais Era pensei que Cláudia, minha escreveria. vizinha do andar de Preciso baixo. falar com você. Uma mulher tranquila, É importante. cuidadosa, que E raramente enviei para deixava alguém seu que não apartamento. imaginava que um Abri a dia porta. pediria ajuda. Meu ex-marido? Não. Um velho amigo? Também não. Mandei a Filomena. mensagem para a única Desculpa pessoa da incomodar, família que jamais ela me disse, virou as costas. ajeitando o casaco. Minha sobrinha Bruna, Mas eu filha acho de que outra você irmã, precisa ver que isso. sempre teve um O coração jeito como ela justo. falou, Eu precisava a de uma forma aliada, como sua e voz Bruna tremia, sempre foi diferente o das modo como outras. O segurava celular vibrou segundos depois. Tudo me alertou Tia, de que estou algo indo ainda agora. mais E naquele grave instante estava soube. acontecendo. A virada começaria Entre, naquela Cláudia, noite. E falei, nada, abrindo absolutamente nada, seria Ela como hesitou, antes. Se como se você estivesse gosta com do nosso medo de conteúdo ser e quer vista, nos ajudar, e entrou se inscreva no rapidamente. canal agora. Sua Assim que se inscrição sentou faz no toda a sofá, diferença para mostrou a tela do continuarmos contando celular. histórias como esta. A Filomena, campainha tocou poucos eu não minutos gosto de depois fofoca, que enviei você a sabe. mensagem para minha sobrinha Bruna. Mas Eu estava isso- sentada no isso sofá, passou dos limites. ainda processando Achei que cada você palavra precisava daqueles saber com áudios, urgência. cada Meu acusação coração mentirosa, apertou. cada Ela manipulação apertou o play. cuidadosamente E articulada então eu ouvi. pela minha própria Era família. um áudio novo. O som da campainha, no recém-enviado ao entanto, grupo da não família. trouxe ansiedade, Mas agora, trouxe Não alívio. era Dolores. Trouxe a Era sensação minha de mãe. que, finalmente, Minha mãe. alguém estava A vindo por voz mim dela, e trêmula, não contra mim. envelhecida, Levantei declarava, devagar e "Coitada abri a da porta. Filomena. Bruna Ela não entrou está bem como da um cabeça. sopro de ar Está novo. agressiva. Um rosto Não gentil, reconhece olhos mais ninguém. sinceros, A pobre cabelos está presos de sozinha há qualquer muito jeito, tempo. como se Acho tivesse que ela saído precisa de correndo ajuda. assim Nós que vamos recebeu minha resolver isso. mensagem. Ela me abraçou com força. Um abraço Ela que não eu não pode ficar recebia naquela havia casa sozinha. anos da minha própria É perigoso. família. Tia, Eu paralisei. o que aconteceu? A sala Perguntou inteira ela, parecia ainda girar. me segurando Minha pelos garganta ombros. fechou. Respirei fundo. Meus olhos arderam, Eles querem mas não tirar a minha chorei. casa, Bruna. Minha mãe, Ela franziu a mulher que me testa ensinou a imediatamente. pentear Quem? bonecas. A Os mulher nomes vieram cujos como pés peso eu morto. massageei quando Sua ela mãe, tinha dores. sua avó, seus A mulher tios, para quem eu todos. cozinhava Bruna quando ela se mordeu o sentia lábio fraca. inferior, Minha indignada. mãe Eu sabia agora que estava estavam me aprontando acusando de alguma coisa. incapacidade O grupo mental. da família ficou Cláudia estranho segurou hoje. minha mão. Muita indireta, Filomena, muita eles mensagem estão apagada. tentando provar Mas que eu não você é imaginava incapaz que de viver chegaria a esse sozinha. ponto. Caminhei até a mesa e entreguei o celular a ela. Ela ouviu Estão todos os construindo áudios em isso nos silêncio. áudios, Primeiro nos o de comentários. Dolores, Você depois não os viu a conversa comentários, inteira, depois mas o resto a do mensagem grupo já da minha está mãe, falando que a que devem doeu te mais. E ajudar por a fim, entregar a a casa. mensagem que citava que sério. não era Eu tentei justo eu respirar, ficar com a mas o ar casa não entrava. sozinha. Ela ficou Era pálida. isso, então. Meu O plano. Deus, tia. Isso Dolores é cruel. não queria apenas Cruel com dividir todas as espaço. letras. Ela queria Eles não tomar estão tudo. preocupados com E você. agora envolvia Estão até minha preocupados mãe, com que, eles. fragilizada, Eu sei. repetia o que Respondi lhe com um diziam sorriso como verdade triste. absoluta. Eles querem declarar que Cláudia você é continuou. incapaz? Ela Eu só perguntou ouvi isso chocada. porque uma prima Isso é minha baixo está no demais. grupo. E é exatamente isso que pretendem, falei. Transformar minha lucidez em fragilidade. Ela Minha me solidão mandou porque em ficou fraqueza. preocupada. Minha idade em Filomena, motivo para me apagarem. Eles estão dizendo que você está confusa, Bruna caminhou pela sala agressiva, nervosa, que não mãos lembra nos das quadris. coisas, que não Eles entende acham mais mesmo nada. que eu vou deixar? Estão Ela tentando disse. formar Tia, testemunhas. a senhora criou metade Meu dessa estômago família, embrulhou.
molhou. Cuidou de todo Minha mundo. boca secou. Alimentou, Era uma costurou, arma velha e amparou, cruel. ouviu. Transformar E a agora querem te vítima em apagar como incapaz se fosse um e incômodo? justificar a Ela tomada respirou de tudo. fundo, virou-se para mim Eu e disse algo que não mudou acredito tudo. nisso.
Eu estou Murmurei, com quase você. sem voz. Não importa quem fique contra. Eu acredito, Não importa o disse tamanho Cláudia, da briga. porque conheço A senhora Dolores. não vai enfrentar Ela isso sempre quis sozinha. mandar em tudo. Senti meus olhos marejarem. É impressionante como uma única pessoa E agora justa que pode você devolver colocou luz limites a pela um primeira cômodo vez, inteiro. ela decidiu Ela te continuou. destruir. E tem mais, A tia. palavra Eu já destruição desconfio de algo que ecoou eles como não trovão imaginaram dentro de que eu mim. descobriria. Não pela Meu coração violência acelerou. explícita. Minha família quê? jamais seria física. Ela se aproximou e baixou pela a voz. violência moral, Mamãe e a vovó emocional, já andam comentando que querem silenciosa. vender a casa da A pior senhora de todas. para dividir o dinheiro Cláudia entre respirou todos. fundo Elas e estão completou. falando disso há meses, Mas eles bem cometeram antes um dessa erro. urgência Um de erro mudar grave. todo mundo para Eu cá. levantei os Inventar olhos. que você está Qual? confusa seria o jeito Ela mais mostrou de rápido novo de a tela. ganhar controle legal Dolores sobre a disse casa. no áudio que Meu todos estômago revirou. concordaram com o plano. Meses? Sim, ela disse, com um brilho de indignação Mas nos uma das olhos. pessoas citadas Eles não vieram aqui negou pedir ter sido espaço. consultada. Vieram fazer o primeiro passo Quem? do processo. Seu A tio senhora Jorge. disse não. Ele escreveu no E grupo. estragou o plano todo. Eu não fui chamado Agora para querem nada te disso. descredibilizar Nunca para disse te calar. isso. Vocês Eu me estão sentei inventando. novamente no sofá, E logo em sentindo seguida, minhas pernas apagaram a fraquejarem. mensagem dele. Mas não era fraqueza. Mas minha Era a prima dor viu de perceber antes que o e tirou o buraco print. era muito mais Meu fundo do que eu coração bateu mais imaginava. forte. Bruna se ajoelhou Uma à minha fissura. frente, segurou buraco minhas na mãos mentira. e disse: Uma eles fresta subestimaram pela a qual pessoa verdade errada. poderia A entrar. senhora não apenas é capaz, Cláudia, como é mais então, forte tirou do que um todos print eles no juntos. próprio E eu celular vou te ajudar e a me provar enviou. isso. Eu respirei estava. fundo, A absorvendo Filomena cada não palavra. está doente E coisa então, nenhuma. perguntei: Vocês é que o que estão acha que fazendo devo tempestade. fazer? Ela Sempre endireitou a morou postura sozinha e disse com sempre se firmeza: virou. primeiro, Se querem tomar a documentar casa tudo. dela, não Absolutamente contem comigo. tudo. Segundo, A mensagem falar com havia alguém que sido entenda de apagada no assuntos grupo familiares poucos e minutos legais. depois. Terceiro, Cláudia se continuou. posicionar com a Filomena, verdade, sem medo. Você tem uma testemunha Quarto, dentro da não própria abrir mais a família. porta para E nenhum uma deles prova de que até estão estar mentindo. protegida. Isso O plano é era ouro. simples, Não jogue claro, fora. direto e, Senti acima de minhas tudo, pernas fraquejarem. seguro. Sentei E no tem sofá. mais uma coisa, Passei ela as duas disse, mãos no rosto. mordendo o lábio, Então, como se guardasse algo algo começou a muito subir dentro de importante. mim. Não era Uma coisa raiva. que eles jamais Não era imaginam ódio. que a senhora sabe. Eu Era uma franzi a força, testa. um O que, instinto, Bruna? um grito Ela respirou antigo que eu fundo. nunca deixei Minha sair. mãe e minha Eu avó levantei já procuraram devagar, informações com a para coluna solicitar ereta, abertura e de disse, processo para "Eles não vão interdição tomar a minha parcial da casa. senhora. Não vão tomar Disseram a que minha era para o paz, seu bem. nem a minha Meu dignidade. corpo gelou. Nunca mais. Interdição. Cláudia assentiu. A pior palavra que eu Exatamente. poderia ouvir. Agora você precisa Não porque eu agir. tivesse medo Com de ficar estratégia, doente um dia, com calma, mas porque estavam com tentando me empurrar inteligência. para um lugar É onde eu assim que se perderia vence minha pessoas voz, manipuladoras. meus direitos, minhas Eu a decisões. abracei. Bruna apertou minhas Um mãos. abraço firme, Calma, tia. grato, Isso não vai acontecer, emocionado. porque eu vou denunciar. Quando ela Vou saiu, falar a a verdade noite toda. estava Vou silenciosa. testemunhar a seu favor. Mas não e era vou o expor silêncio o que de estão antes. Era o fazendo. silêncio Meu de peito se preparação. encheu de emoção. Silêncio Aquela de jovem, guerra filha emocional. não da mulher que me feria, Silêncio de mas quem de escolhe outra irmã, lutar. era a única ponte Sentei novamente verdadeira no que me sofá, restava na abri família. meu celular e Bruna, escrevi algo você que eu está jamais disposta a pensei que enfrentar escreveria. todos eles por mim? Ela Preciso sorriu. falar com você. Tia, eu não estou importante. enfrentando eles por você. E Estou enviei para enfrentando alguém por que justiça. não imaginava porque que o que um estão dia fazendo é pediria ajuda. errado. Muito errado. Meu ex-marido? Senti minhas lágrimas finalmente caírem. Um velho amigo? Mas não eram lágrimas Também de não. dor. Eram Mandei a lágrimas de mensagem para a renascimento. única Bruna pessoa então da se família levantou que e jamais disse: me virou as a costas. senhora está prestes Minha a virar um sobrinha jogo Bruna, que eles têm filha de outra certeza irmã, que já venceram. que sempre Mas a teve um verdade coração está do justo. nosso lado. E a verdade Eu precisava sempre de uma vence aliada. quando encontra E uma Bruna mulher sempre decidida. foi Eu diferente respirei das fundo, outras. sentindo O a celular alma vibrou aquecer. segundos E o que depois. fazemos agora? Tia, Perguntei. estou indo Agora? agora. Ela sorriu. naquele Agora instante começamos soube. a contraofensiva. A virada começaria E naquele naquela exato noite. instante, E nada, quase como se o absolutamente universo nada, confirmasse nossas seria como atitudes, antes. meu celular Se vibrou. você gosta Uma do nosso mensagem de conteúdo e Dolores. quer nos ajudar, Filomena, se inscreva precisamos no canal conversar agora. amanhã. Será rápido. Sua Todos inscrição concordam faz que toda a precisamos diferença resolver para isso continuarmos oficialmente. contando histórias como esta. Oficialmente. A Bruna campainha leu tocou e poucos seus minutos olhos depois brilharam. que enviei a mensagem Excelente. para minha Eles sobrinha estão se Bruna. entregando sozinhos. Ela se virou para mim. Tia, amanhã será o começo, Eu estava mas não da sentada no vitória sofá, deles, da ainda nossa. processando E eu cada senti pela palavra primeira daqueles vez em áudios, décadas que cada a mulher acusação dentro de mim, mentirosa, aquela que todos cada tentaram manipulação silenciar, cuidadosamente estava se articulada levantando pela e minha dessa própria vez família. não levantaria para O ser som da usada, campainha, no levantaria entanto, para vencer. não trouxe ansiedade. Bruna se levantou do Trouxe sofá com uma alívio. energia que eu não Trouxe a via há sensação de anos que, em alguém da finalmente, família. alguém Ela estava caminhava vindo pela por mim sala em e passos não firmes, contra mim. como quem já estava Levantei organizando devagar e pensamentos, abri a porta. estratégias,
estratégias, Bruna possibilidades. entrou como um Eu sopro de ar observava novo. cada gesto dela. Aquela menina que eu carreguei no colo quando bebê, que cuidei quando teve febre, que ajudava a fazer tarefas escolares na mesa da cozinha.
Agora, Um rosto era a mulher gentil, que estava olhos prestes a me sinceros, salvar de cabelos ser presos apagada de pela qualquer própria jeito, família. como se tivesse Tia, saído escuta, correndo ela disse, assim que parando recebeu diante de minha mim. mensagem. A senhora não Ela me pode, abraçou de com jeito força. nenhum, se Um encontrar abraço com que eu ele não sozinha recebia havia amanhã. anos da Nem minha por um própria segundo. família. Eu sei, Tia, respondi. O que E também não aconteceu? deve responder no Perguntou grupo da ela, família. ainda Eles me querem te segurando fazer pelos parecer ombros. agressiva ou Respirei confusa. fundo. Qualquer palavra Eles sua querem tirar a poderá minha ser casa, usada Bruna. contra você. Eu Ela concordei franziu com a testa cabeça. imediatamente. Então, Quem? como vou me defender? Os nomes Perguntei. vieram como peso morto. Bruna sorriu Sua com mãe, determinação, sua avó, com seus fatos tios, e com testemunhas. A verdade será sua maior proteção. Ela sentou ao Bruna meu lado, mordeu o lábio pegou o inferior, celular e indignada. começou a anotar tudo o que eu sabia dizia. que estavam aprontando alguma Datas, coisa. conversas, O grupo da comentários, família ficou atitudes estranho suspeitas da hoje. família. Muita Cada indireta, detalhe que eu muita lembrava, mensagem apagada. ela registrava com Mas eu não extrema imaginava precisão. que chegaria a esse Era ponto. impressionante. Caminhei Pela primeira até a vez mesa em muito e entreguei tempo, o celular alguém a me ela. ouvia sem Ela interromper, ouviu todos sem os áudios desmerecer, em silêncio. sem minimizar. Primeiro o de Dolores, A palavra depois ouvir os comentários, parecia nova. depois a mensagem da Tia, minha mãe. A me que doeu diga, mais. Bruna E por perguntou. fim, a mensagem Quando foi que Dolores citava começou a se aproximar não era de você justo com eu essa ficar frequência? com a casa sozinha. Pensei por alguns segundos. Há uns 3 meses. E antes disso, Ela ficou pálida. ela mal me visitava. Meu Deus, tia. Bruna Isso sorriu. é cruel. Cruel Exato. com todas as letras. E você sabe Eles o não que estão aconteceu há 3 preocupados com meses? você. O Estão quê? preocupados com eles. A casa onde minha Eu mãe sei. morava venceu Respondi o com um contrato de sorriso aluguel. triste. O proprietário Eles querem pediu o declarar imóvel que de você é volta. incapaz? E ninguém quis Ela dividir perguntou despesas com chocada. ela. Além Isso disso, é baixo a vovó demais. começou a reclamar das dores E é nas pernas exatamente e não isso que quer mais pretendem. subir escadas. Falei. E Karen foi Transformar minha demitida. lucidez em Tudo fragilidade. ficou claro. Minha Não solidão era sobre em amor, fraqueza. não era sobre Minha união, idade em não motivo era para sobre me família, apagarem. era sobre conveniência. Bruna caminhou pela sala Bruna nervosa, continuou. mãos Quando nos vocês quadris. conversaram das outras vezes, ela já havia Eles insinuado acham que mesmo você que eu tinha vou muito deixar? espaço para Ela pouca disse. gente? Dei um Tia, suspiro pesado. a senhora criou metade Sim, dessa família. ela vivia dizendo Cuidou que era de todo desperdício mundo. eu ter 2 Alimentou, andares sozinha. costurou, Bruna amparou, anotou com ouviu. rigor. Isso é E agora importante. querem te apagar Toda como se frase que fosse um tenta incômodo? diminuir sua autonomia Ela é respirou uma fundo, peça do virou-se quebra-cabeça. para mim Ela e respirou disse algo fundo que mudou e então tudo. me olhou nos olhos. Eu estou com Tia, você. está Não lidando importa com quem uma fique manipulação contra. Não importa organizada. o tamanho Não da é briga. impulsiva. A senhora é não vai estruturada. enfrentar isso A palavra sozinha. estruturada Senti meus ecoou olhos dentro do meu marejarem. peito como uma verdade antiga, que eu não queria acreditar, mas agora era impossível ignorar. Bruna se levantou novamente e começou a andar de um lado para o outro, como uma com única um foco pessoa quase justa pode profissional. devolver luz a um Deixa eu te cômodo explicar a inteiro. lógica deles. Ela Primeiro, continuou. criam uma E narrativa tem de que mais, você está tia. confusa, Eu já desconfio agressiva, de algo que eles não irracional. imaginaram que eu Depois, descobriria. repetem isso muitas Meu vezes coração para acelerou. outras pessoas para reforçar a história. Em Ela se seguida, aproximou e baixou tentam a te voz. isolar, porque Mamãe isolamento e a vovó facilita o já andam controle. comentando que Depois, querem vender a vão casa da tentar te senhora pressionar para dividir o emocionalmente. dinheiro entre E por todos. fim, quando Elas estão perceberem falando que disso você há não meses, cede, bem antes vão dessa tentar uma urgência manobra de mudar legal para todo tomar a mundo para casa. cá. Eu fiquei em silêncio, processando cada palavra. Bruna me observou atentamente. O que te assusta mais? Perguntou ela. Inventar que Eu você pensei, está confusa e a resposta seria o veio, jeito mais amarga. rápido de ganhar O controle fato de legal terem sobre me a casa. visto fraca por tantos Meu estômago anos. revirou. Bruna colocou as mãos Meses? sobre as minhas. Tia, Sim, preste ela atenção disse, no que vou dizer com um agora. brilho de Você nunca indignação foi nos fraca. olhos. Nunca. Eles não Você vieram apenas aqui estava pedir espaço. cercada de pessoas Vieram que fazer o precisavam primeiro que passo você do acreditasse processo. nisso. A senhora Pessoas que disse, dependiam "Não", da sua e fragilidade estragou o plano para se todo. sentirem grandes. Agora querem te Eu descredibilizar engoli para te seco. calar. Aquela Eu me frase sentei novamente no sofá, sentindo aquela minhas frase pernas fraquejarem. poderia curar Mas não feridas era antigas fraqueza. se eu deixasse. E agora? Perguntei. O que eu faço se eles aparecerem amanhã? Bruna sorriu. Simples. Era Não a abra dor a de porta. perceber Não que o responda buraco nada. era Não muito mais converse fundo sem do eu que eu estar imaginava. presente. Ela esticou o braço, Bruna pegou se sua ajoelhou bolsa à minha e frente, começou a tirar segurou várias minhas coisas mãos lá de e dentro. disse, Documentos, "Eles cartões, subestimaram a pessoa folhas em errada. branco. Vou A anotar senhora um não passo a apenas é passo para capaz, você, tia. como é mais Um pequeno forte do que protocolo. todos eles juntos. É assim que vamos E eu vou te começar a te ajudar a proteger. provar isso." E ali, diante respirei dos meus fundo, olhos, absorvendo Bruna escreveu cada palavra. Plano Então, Filomena, perguntei, defesa e "O dignidade. que acha que devo fazer?" Registrar todos os Ela áudios e endireitou a prints postura e recebidos. disse com firmeza, Guardar provas de "Primeiro, manipulação familiar. documentar tudo. Evitar qualquer conversa Absolutamente telefônica tudo. com Dolores. Evitar qualquer encontro sem testemunha. Segundo, procurar falar com orientação alguém que profissional entenda nos de próximos assuntos dias. familiares e Não legais. permitir que ninguém Terceiro, entre na casa. se posicionar Não com ceder a ao verdade, medo. sem Medo medo. é o campo Quarto, deles. não Agir abrir mais com a porta calma. para nenhum Eles não deles esperam até sua
estar clareza. protegida. Quando ela plano era terminou de simples, escrever, claro, colocou o papel direto dobrado na minha e, mão. acima de tudo,
Tia, seguro. amanhã começa a E segunda tem etapa. mais uma coisa. A parte mais Ela difícil. disse, mordendo Eles o virão lábio, com força. como se guardasse Vão algo tentar muito te importante. desestabilizar, te fazer Uma sentir coisa que eles culpada, jamais te imaginam convencer que a de que está senhora sendo sabe. cruel. Vão tentar te Eu franzi a manipular com testa. lágrimas, gritos, O que, silêncio. Bruna? O que for útil. Ela Eu respirou respirei fundo. fundo. E como eu devo reagir? Bruna sorriu de leve, com o Minha que eles mãe menos e minha esperam. avó já Firmeza, procuraram firmeza informações calma, para solicitar firmeza que não abertura de precisa processo gritar, para firmeza que nasce interdição do amor parcial próprio. da senhora. Ela então se aproximou Disseram que e era num para o gesto seu que me bem. desmontou, tocou meu corpo rosto com gelou. carinho. Minha mãe, minha Interdição. avó e meus tios estão A errados. pior palavra E alguém que eu precisa poderia dizer ouvir. isso a eles. Eu vou dizer. Não porque eu vou tivesse estar com medo de você em ficar tudo. doente Meu um coração dia. apertou de emoção. Mas porque estavam Bruna, tentando me obrigado. empurrar para Você um não lugar onde eu imagina o quanto perderia isso minha significa. voz, Ela sorriu. meus direitos, minhas Significa que pela decisões. primeira vez na Bruna vida, apertou minhas você não mãos. vai enfrentar um problema Calma, sendo tia. usada como bode Isso não vai expiatório. acontecer, porque eu Significa vou que agora denunciar. você tem voz e que eu vou me certificar de que ela seja ouvida. Nesse instante, Vou falar a meu verdade celular toda. vibrou de novo. Vou Um testemunhar novo a seu áudio de favor. Dolores. E vou Bruna expor ouviu o que antes de estão mim. fazendo. O rosto dela endureceu. Meu peito se encheu de Tia, emoção. você vai Aquela querer ouvir jovem, isso sentada. Filha não da mulher Eu que me me sentei. feria, mas de Bruna outra apertou irmã. o play. Era Dolores a única dizia, ponte verdadeira Filomena, que me restava na família. amanhã vamos aí te buscar. Bruna, Não queremos que você se está desespere. disposta a enfrentar Entenda todos que é eles para o por seu mim? bem. Ela Você não sorriu. tem mais idade para cuidar Tia, de uma casa eu não estou sozinha. enfrentando eles Já por sabemos você. o que fazer. Estou Bruna enfrentando pausou por o justiça. áudio. O que fazer? Porque o que estão A fazendo frase é errado. entrou como lâmina. Muito errado. Era isso que eu Senti minhas temia, lágrimas disse ela finalmente baixando o caírem. celular. Eles querem te retirar da sua própria casa. Mas Senti não um eram arrepio lágrimas de subir dor. pelas costas. Eram Bruna lágrimas segurou de minha mão. renascimento. Mas agora, Bruna agora então eles se não vão levantou conseguir. e disse, Porque você não está a sozinha. senhora está e porque prestes amanhã a virar um jogo que vamos eles têm começar a certeza virar que essa já história. venceram. E naquele Mas a instante, verdade está do senti nosso algo lado. acontecer E a dentro verdade de mim. sempre Como se uma vence porta, quando encontra uma trancada mulher por decidida. décadas, finalmente Eu se respirei abrisse. fundo, Eu não sabia sentindo que a a partir alma do dia aquecer. seguinte, eu E o precisaria que ser mais fazemos forte agora? do que já fui. Perguntei. Eu não sabia que Agora? enfrentaria a Ela maior sorriu. batalha emocional Agora da minha vida. começamos a Mas também não contraofensiva. sabia que dentro de mim havia uma guerreira que a família inteira subestimou. E essa guerreira estava acordando. Acordei E naquele antes do exato sol instante, nascer. quase Não como porque se o dormi universo cedo, mas confirmasse porque o nossas sono não atitudes, veio. meu A noite celular inteira vibrou. ouvi, Uma dentro da mensagem minha de cabeça, Dolores. as vozes Filomena, que me feriram. precisamos conversar Dolores me amanhã. chamando de Será ingrata. rápido. Minha Todos mãe concordam dizendo que que eu estava precisamos resolver confusa. isso Meu irmão oficialmente. insinuando que eu era incapaz. Oficialmente. Palavras que nunca Bruna deveriam leu ter sido e ditas. seus olhos Agora brilharam. pareciam tatuadas na minha Excelente. pele. Mas Eles ao mesmo estão se tempo, entregando a imagem sozinhos. de Bruna, Ela se firme, virou para mim. decidida, Tia, justa, me trazia amanhã uma será força o nova. começo, A mas não da força de vitória quem deles, sabe que não está da mais nossa. sozinha. Levantei, fiz meu café com as mãos tremendo, mas com o coração em compasso constante. Eu sabia que aquele seria o dia. E eu senti o pela dia em primeira que a vez em família décadas inteira viria que a me mulher confrontar. dentro de mim, Eles não aquela viriam que todos conversar. tentaram silenciar, Eles não viriam pedir. estava se levantando. Eles viriam com E decisão dessa vez, pronta, não com falas levantaria para ser ensaiadas, usada. com manipulações Levantaria para revestidas vencer. de preocupação. Bruna se levantou Bruna do já sofá havia com me uma energia avisado. que eu não via Tia, há anos se em prepare. alguém da família. Eles vão tentar Ela te caminhava pela desestabilizar sala em passos emocionalmente. firmes, como É a quem já arma estava mais forte organizando que eles têm. pensamentos, estratégias, Olhei pela janela. O possibilidades. céu ainda estava escuro, quase roxo, um prenúncio de tempestade. Quando o relógio marcou 7:02, o primeiro sinal veio. A campainha tocou. Uma vez, 2, 3 vezes seguidas. Eu não observava me movi. cada gesto dela. Meu coração batia Aquela tão menina forte que eu carreguei no parecia colo querer quando bebê, atravessar minhas que costelas. cuidei quando teve febre, A campainha que tocou ajudava mais a fazer uma vez. tarefas escolares Agora na mesa da acompanhada de cozinha. batidas na porta. Agora Respirei era a mulher fundo. que estava prestes Mas a me não fui salvar atender. de ser apagada Meu celular pela vibrou. própria família. Mensagem de Dolores. Tia, Abra escuta, a porta. ela Estamos disse, aqui para te parando ajudar. diante de mim. Ajudar. A senhora não pode, A palavra de mais jeito perigosa nenhum, na boca se de quem encontrar quer te com ele controlar. sozinha amanhã. Enviei a resposta que Nem Bruna por me um orientou a segundo. escrever. Eu sei. Não posso respondi. conversar agora. E também Qualquer não deve coisa, responder falamos no grupo com a da presença família. da Bruna. A resposta veio em segundos. Bruna não manda em nada aqui. Você é nossa responsabilidade. E Eles então, querem te fazer parecer abra a agressiva porta ou agora. confusa. Senti a Qualquer raiva palavra deles atravessar sua a tela, poderá ser mas usada permaneci contra você. imóvel. Eu Não demorou concordei com a muito para meu cabeça. telefone começar a Então, tocar. como vou me Primeiro defender? Dolores, Perguntei. depois minha mãe, Bruna sorriu depois com determinação. meu irmão Pedro. Com Toque fatos após toque, e com testemunhas. insistentes, A verdade agressivos, será sua maior desesperados. proteção. Eu Ela desligava sentou cada ao um meu sem lado, atender. pegou A o campainha celular tocava e como se começou quisesse a anotar estourar meus tudo o que eu tímpanos. dizia. De repente, Datas, ouvi uma voz conversas, conhecida no corredor. comentários, Filomena, atitudes suspeitas abra, da família. é a mamãe.
Cada Meu detalhe peito que eu doeu. lembrava, A voz da ela minha mãe registrava sempre com foi meu ponto extrema fraco. precisão. Ela sabia disso. Era impressionante. Dolores sabia disso. Pela primeira Todos vez em sabiam. muito tempo, E foi alguém me exatamente por ouvia sem saberem que usavam interromper, essa voz sem como arma. desmerecer, Encostei-me na minimizar. parede, fechando A os palavra olhos, ouvir respirando com parecia dificuldade. nova. Filomena, minha Tia, mãe insistiu. Me diga. Eu quero falar com Bruna você, perguntou. filha. A gente Quando está aqui foi para que te Dolores ajudar. começou a se Não aproximar nos de deixa do você lado com de essa fora. frequência? A ajuda Pensei deles por alguns era a minha segundos. destruição. Há A uns 3 campainha meses. tocou de novo. E E de antes novo. disso, E de novo. ela mal me visitava. Até que, silêncio. Bruna sorriu. Por alguns segundos, nada. Exato. Nenhum som. E você sabe Eu o que sabia que aconteceu há isso era 3 ainda meses? mais perigoso. O quê? E então, A casa ouvi o onde clique minha da mãe porta morava do elevador. venceu o Passos contrato de suaves, aluguel. rápidos, e uma voz firme. Bom dia. O proprietário O que vocês pediu o estão imóvel fazendo? de volta. Bruna, E ninguém quis dividir minha despesas respiração com ela. finalmente voltou ao Além ritmo. disso, Bruna, a vovó querida, começou a reclamar Dolores das disse, dores nas pernas mudando o tom de e não voz quer mais subir imediatamente, escadas. como se tivesse E Karen trocado de máscara. foi demitida. Que bom Tudo que ficou chegou. claro. Nós estávamos Não era sobre preocupados com amor. sua tia. Não era Ela está sobre trancada há união. horas. Não era Não sobre sabemos família. o que ela pode Era fazer sobre consigo mesma. conveniência. A acusação Bruna veio como continuou. veneno direto ao Quando peito. vocês conversaram Bruna, das com outras seu talento vezes, natural para ela já ler havia situações, insinuado que você não tinha hesitou. muito espaço para Não pouca tentem gente? esse teatro comigo. Dei um Eu sei suspiro exatamente pesado. o que vocês estão fazendo. Silêncio. Depois, Dolores tentou rir. Que absurdo, menina. Sim. Estamos lutando pelo Ela bem vivia dela. dizendo que Estamos era aqui porque desperdício ela não eu ter está bem. 2 andares sozinha. Não está bem? Bruna anotou rebateu. com rigor. Ela está completamente Isso é lúcida. importante. E vocês Toda são as frase que únicas tenta pessoas diminuir dizendo sua o contrário. autonomia é E uma mais, peça do quebra-cabeça. vocês vieram aqui em grupo, Ela sem respirou avisar, fundo. pressionando Então uma me senhora olhou de nos olhos. 67 anos Tia, para entregar a própria Você casa. está lidando Isso com se uma chama manipulação abuso organizada. emocional. Não é impulsiva. A palavra ficou pesada é no ar. estruturada. Abuso. A palavra Um estruturada termo que eles ecoou jamais dentro do aceitaram meu ouvir, peito como mas uma que verdade descrevia antiga, tudo. que eu não queria acreditar. Dolores tentou recuperar Mas o agora controle. era Olha aqui, impossível Bruna. ignorar. Você é só uma menina. Não sabe do que está falando. Bruna Nós somos se mais levantou velhos. novamente e Sabemos o começou que é a melhor andar para de um lado Filomena. para o outro, O que é com um melhor foco para ela? quase profissional. Bruna riu sem humor. Deixa eu te Ou, explicar o que a é melhor lógica para deles. vocês? Primeiro, Meu coração criam disparou. uma narrativa Bruna de que você está continuou sem confusa, medo, agressiva, sem hesitação. irracional. Eu sei que Depois, vocês estão planejando repetem pedir isso muitas interdição. vezes para outras Eu sei pessoas que já para conversaram reforçar sobre a vender história. a casa. Em seguida, Sei que estão tentam construindo te uma isolar, narrativa porque para que ela isolamento pareça facilita o incapaz. controle. E sei Depois, também vão que apagaram tentar te mensagens pressionar no grupo. emocionalmente. Silêncio absoluto. Era como se o corredor inteiro prendesse a respiração. Minha mãe, com a voz frágil, tentou um último apelo. Bruna, não fale assim com a sua avó. Mas Bruna cortou, com E todo por fim, respeito e firmeza. quando perceberem Vó, que você eu não te amo, cede, mas amor vão não é tentar permitir uma manobra injustiça. legal para E o que tomar a vocês casa. estão fazendo com a tia Eu fiquei em Filomena é silêncio, cruel. processando Dolores então cada gritou. palavra. Filomena Bruna está me ouvindo observou tudo atentamente. e não abre a porta. O que te Isso assusta não é mais? normal. Perguntou Isso é ela. comportamento Eu de pensei, alguém E a desequilibrada. resposta veio. Bruna respondeu amarga. com a frase mais O inteligente da fato manhã. de terem me visto fraca Não abrir a por porta tantos para anos. agressores emocionais Bruna colocou não é as mãos sobre desequilíbrio, as minhas. é autoproteção. Tia, Eu levei a mão preste ao atenção peito. no que vou dizer Senti agora. minhas lágrimas Você nunca descerem, foi fraca. silenciosas. Nunca. Bruna então bateu suavemente na porta. Tia, sou eu. Pode abrir. Você está segura. E Você pela apenas primeira estava vez naquela cercada de manhã, pessoas que meus pés se precisavam que moveram. você acreditasse Caminhei até a nisso. porta. Minha mão Pessoas que tremia, dependiam da meu sua coração batia fragilidade forte. para se Girei a sentirem chave grandes. e quando a porta Eu abriu, engoli o seco. corredor inteiro congelou. Aquela Eu frase- estava de pé, com postura ereta, Aquela olhar frase firme, cabelos poderia presos, curar feridas roupa antigas se arrumada, eu deixasse. nada, absolutamente E agora? nada. Em mim Perguntei. parecia confusa, O que eu faço frágil se eles ou aparecerem perdida. amanhã? Dolores Bruna abriu a sorriu. boca, chocada. Simples. Minha mãe levou a Não mão abra ao a peito. porta. Não Pedro responda ficou nada. sem reação. Não converse Eu dei um sem passo eu à estar frente. presente. E foi ali, diante de todos eles, que eu percebi. Eles não tinham medo que eu estivesse fraca. Tinham medo que eu estivesse Ela esticou forte. o braço, e eu estava. pegou sua bolsa mais do que e começou a jamais tirar estive. várias coisas Bruna lá de sorriu ao dentro. meu lado. Documentos, E eu falei pela cartões, primeira vez folhas naquela em manhã, branco. com a voz da Vou mulher que anotar um eles passo a nunca passo para imaginaram você, enfrentar. Um pequeno Quem protocolo. decide minha vida sou eu. É assim que vamos não começar vocês. a te E proteger. a expressão deles E ali, foi o diante início da dos minha meus vitória. olhos, Mas Bruna eu ainda escreveu. não sabia que, Plano algumas horas Filomena. depois, Defesa uma revelação e inesperada dignidade. mudaria o rumo da Registrar história. todos e que os o plano áudios e deles prints era recebidos. ainda maior do que Guardar parecia. provas de Quando eu manipulação disse, familiar. quem decide Evitar minha vida qualquer sou conversa eu, o telefônica corredor com inteiro Dolores. pareceu parar Evitar no tempo. qualquer encontro sem Dolores testemunha. engoliu seco. Pedro cruzou os braços, Procurar tentando orientação parecer profissional firme, nos próximos mas dias. eu vi suas mãos Não tremerem. permitir que ninguém entre Minha na mãe casa. desviou o olhar, Não ceder ao como medo.
se tivesse percebido Medo por um é o instante campo deles. a gravidade do que Agir estavam com calma. fazendo.
Bruna Eles se não posicionou esperam ao sua meu clareza. lado, como um escudo Quando ela silencioso. terminou de escrever, eu respirei fundo, colocou o papel mantendo a dobrado na postura minha mão. reta. Dolores tentou Tia, recuperar o controle. Amanhã começa a segunda Filomena, etapa. nós só queremos A parte conversar. mais difícil. É absurdo você Eles não virão nos com força. receber. Bruna Vão tentar rebateu te imediatamente. desestabilizar. A senhora Te não fazer veio sentir conversar, culpada. veio impor, Te convencer de que veio está sendo decidir cruel. pela casa da minha Vão tia tentar te sem a manipular presença com dela. lágrimas, Isso não é gritos, diálogo, silêncio. isso é pressão. O que for útil. Pedro finalmente abriu a boca. Eu respirei Bruna, fundo. você não entende E nada. como eu devo reagir? A casa é grande demais Bruna para a sorriu de Filomena. leve. A gente só quer Com o que ajudar. eles menos esperam. Bruna sorriu de lado. Firmeza. Se você quer Firmeza, ajudar, calma. Pedro, por que não ofereceu Firmeza a que sua não própria precisa casa gritar. para os nossos avós Firmeza que morarem? nasce do amor Silêncio. próprio. Ela continuou. Ela então se Ou aproximou a sua mãe, e num ou a de gesto qualquer que me um de desmontou, vocês. Por que tocou tem que meu ser rosto com justamente carinho. a casa da tia Filomena? Minha mãe, Dolores minha bufou. avó e meus Porque ela tios mora estão sozinha. errados. E vocês E alguém também precisa poderiam dizer morar isso a sozinhos. eles. Bruna disparou. Eu vou Mas dizer. preferem um lugar Eu gratuito vou estar e com você em pronto. tudo. Não tentem disfarçar interesse Meu com coração discurso de apertou de família. emoção. Pedro, irritado, Bruna, deu um passo à frente. Bruna, obrigada. você está nos Você desrespeitando. não imagina o quanto Ela isso se colocou na significa. minha Ela sorriu. frente, séria. Significa Desrespeito que pela é tentar primeira tomar vez a na casa vida, de uma mulher você que não vai sempre enfrentar ajudou um todos problema vocês. sendo usada como bode Desrespeito expiatório. é fazer mentiras sobre a Significa sanidade que agora dela você para tem justificar um plano. E que eu vou me Desrespeito certificar é de que fingir ela seja preocupação, ouvida. quando na verdade Nesse querem instante, conforto. meu celular Dolores vibrou de ergueu novo. a voz. Um novo Filomena áudio de sempre Dolores. foi sensível Bruna e ouviu agora antes está de mim. agressiva. O rosto Isso dela prova que endureceu. ela cansou. Tia, Bruna interrompeu. você vai querer Dolores ouvir isso empalideceu. Não esperava que sentei. alguém tivesse Bruna coragem de apertou o dizer play. isso. Mas foi Dolores então que dizia, algo aconteceu. Filomena, Algo que amanhã mudou vamos tudo. aí te buscar. Meu celular vibrou na queremos minha que mão. você se Olhei a desespere. tela. Era um áudio de tio Jorge, Entenda que o é para o mesmo seu que havia bem. tido sua Você mensagem não tem mais apagada no idade grupo para da cuidar de família. uma casa Apertei sozinha. o play Já e a sabemos voz o que dele fazer. ecoou pelo corredor, Bruna pausou alta o e áudio. clara. que Filomena, fazer? eu não concordo A com frase nada do entrou que estão como lâmina. fazendo. Dolores está Era pressionando isso que eu todo temia, mundo, inventando disse ela, falas que baixando o nunca celular. dissemos. Eu jamais Eles querem apoiei te tomar retirar sua da casa. sua própria E outra casa. coisa, ela já está Senti um negociando com arrepio um subir advogado pelas sem te costas. informar. Bruna Meu segurou sangue minha gelou. mão. O corredor Mas virou agora- silêncio absoluto. Agora eles não Jorge vão continuou. conseguir. E Porque mais, você não está sozinha. encontrei documentos que E ela porque pediu para amanhã minha esposa imprimir. Vamos começar a Parece virar que ela essa quer te história. colocar como incapaz por solidão prolongada. Cuidado. Ela está E disposta naquele a instante, tudo. senti algo acontecer Eu coloquei a mão dentro no de mim. peito. Como Dolores se uma ficou porta, completamente trancada branca. por Pedro décadas, exatamente igual. finalmente se Minha abrisse. mãe levou a mão à boca. Eu não sabia Bruna que abriu a um partir sorriso do dia lento, seguinte, tenso, eu quase precisaria triunfante. ser mais forte do que já fui. Aí está, disse Eu não ela. sabia que A enfrentaria primeira prova a maior concreta. batalha emocional da minha vida. Eu olhei para Dolores, Mas também ela não parecia sabia pequena. que dentro Pequena de mim como nunca havia uma esteve na minha guerreira que frente. a família Pequena inteira como alguém que subestimou. finalmente é vista E essa como é, guerreira sem máscara, estava sem enfeite, acordando. sem manipulação. Acordei Bruna antes do avançou sol um nascer. passo. A senhora Não está porque tentando dormi cedo, interditar a mas própria porque o irmã sono para não tomar a veio. casa dela, Dolores? É isso? Silêncio. Está reunindo documentos às A noite escondidas? inteira ouvi, Silêncio. dentro Está da criando minha uma cabeça, narrativa as sobre vozes doença que me mental feriram. para justificar o Dolores plano? me chamando Dolores de abriu a ingrata, boca, minha mas a mãe voz não dizendo saía. que eu estava confusa, Pedro, meu tentando irmão protegê-la, insinuando que eu era colocou-se na incapaz. frente. Isso é loucura! Palavras que nunca deveriam Jorge ter está sido inventando! Bruna deu uma Agora risada pareciam curta. tatuadas na Ele minha mandou pele. fotos dos documentos Mas ao também. mesmo tempo, Querem a imagem ver? de Bruna, Pedro firme, recuou um decidida, passo. justa, Dolores apertou me a trazia bolsa uma contra o força peito. nova. Minha mãe A sussurrou. força de quem sabe que não Dolores, está mais isso é sozinha. verdade? A Levantei, pergunta estilhaçou fiz a meu café frágil com as mãos estrutura tremendo, emocional do grupo. mas com o coração Dolores em compasso finalmente constante. explodiu. Não ia dar em nada. Eu só queria uma forma rápida de resolver a situação. Eu sabia que aquele Filomena seria o não dia. usa a casa. O dia não em que a precisava de família tudo inteira isso. viria me confrontar. Estávamos tentando Eles não facilitar. viriam conversar. Bruna gritou. Eles não viriam pedir. Facilitar para quem? Eles viriam com decisão Dolores olhou pronta, ao redor, com falas como se todos ensaiadas, fossem cúmplices. com manipulações Mas agora revestidas ninguém de se aproximava. preocupação. Todo o Bruna peso da já verdade havia me estava avisado. nítido. Toda Tia, a manipulação, se prepare. toda a Eles estratégia, vão tentar te todo o teatro desestabilizar familiar, emocionalmente. tudo caiu É a como arma um véu mais rasgado. forte que eles têm. Eu respirei fundo. Olhei e pela então janela. falei, com uma O céu calma que ainda só uma estava mulher escuro, ferida, quase mas roxo, desperta, um prenúncio consegue de ter. tempestade. Então era isso, Dolores? Filomena, ela tenta. Você planejou me declarar incapaz. Quando não o é relógio isso, marcou me tirar 7 de e casa. 2, Filomena, o primeiro sinal você não veio. entende A me campainha transformar tocou. em problema. Uma Era vez, para seu bem. 2, E vender 3 meu lar. vezes seguidas. Dolores Eu desabou. não me movi. Literalmente. Meu coração sentou batia no tão banco forte do corredor, que parecia atônita, querer atravessar sem minhas reação. costelas.
Minha mãe chorou A campainha baixinho. tocou mais uma Pedro vez, não conseguiu mais agora olhar nos meus acompanhada de olhos. batidas Bruna na porta. colocou a mão sobre meu Respirei ombro fundo. e eu senti, pela Mas não fui primeira atender. vez,
que o jogo celular mudou. vibrou. Eu não era mais Mensagem alvo. de Dolores. Agora era testemunha. Abra a porta. Não era mais presa. Estamos aqui para era te luz. ajudar. Não era mais a mulher Ajudar. subestimada. A palavra era a mais mulher perigosa que na boca enxergava. de quem quer E te o capítulo controlar. da injustiça estava chegando ao fim. Mas antes da virada definitiva, algo Enviei ainda a maior resposta que aconteceria. Bruna me orientou algo a que escrever. viria de onde eu menos Não esperava. posso conversar e que agora. mudaria completamente Qualquer o coisa, destino falamos daquela com a família. presença da Depois Bruna. que o áudio de A tio Jorge resposta veio ecoou em pelo segundos. corredor, a Bruna expressão não de manda em todos nada mudou. aqui. Dolores Você é a nossa parecia ter envelhecido responsabilidade. 10 anos E então, em 10 segundos. abra a porta Pedro agora. olhava para o chão, Sentia a como quem raiva percebe deles que o atravessar a castelo de tela, cartas mas construído com permaneci mentiras imóvel. está ruindo. Não demorou muito minha mãe para meu chorava, telefone não começar de a culpa, tocar. mas de confusão. Primeiro Dolores E Bruna. depois minha Bruna mãe. era a Depois, força meu irmão silenciosa ao Pedro. meu lado, Toque após firme toque, como uma árvore antiga insistentes, que nunca se agressivos, dobra ao vento. Mas desesperados. ainda havia algo não dito, algo que eu sentia no ar, mesmo sem saber Eu o que desligava era. cada um O corredor sem atender. estava sufocante. A campainha Bruna tocava cruzou os como se braços quisesse e disse: estourar "Bem, meus tímpanos." agora que tudo está claro, De vocês repente, vão embora ouvi uma e voz deixarão minha conhecida no tia corredor. respirar. Ela não é obrigada Filomena, a conversar com abra, ninguém é a sem mamãe. orientação profissional. Meu peito doeu. Dolores levantou A o voz rosto da minha mãe devagar. sempre foi meu Bruna, ponto fraco. você não entende. Ela sabia Nós disso. queríamos resolver isso Dolores rápido. sabia disso. A casa é Todos grande sabiam. demais. Está vazia. E foi Ela não exatamente usa por metade saberem dela. que usavam Não essa estamos voz querendo como machucar. arma. Só Encostei reorganizar. na parede, fechando os olhos, Bruna ergueu a respirando sobrancelha. com dificuldade. Reorganizar a vida de alguém sem permissão dessa pessoa? Isso tem um nome: abuso emocional. Dolores ficou vermelha. Pedro interveio. Filomena, Não vamos minha transformar mãe isso em insistiu. guerra. Eu quero Filomena falar é com da você, família. filha. Ela devia A gente confiar está aqui na para gente. te ajudar. Eu me aproximei Não dele. nos deixa do lado de Pedro, fora. como posso confiar em A ajuda pessoas que se deles reúnem era pelas a minha minhas costas destruição. para decidir A que eu não campainha tenho tocou mais de novo. capacidade de cuidar novo. da minha própria vida? E de novo. Ele engoliu Até seco. que, silêncio. Não foi assim. Por alguns Bruna segundos, interrompeu. nada. Foi Nenhum exatamente som. assim. Eu Dolores sabia já que estava em isso era ainda contato mais com o advogado. perigoso. E E então, vocês estavam preparando o ouvi o terreno clique para da porta do interditar a elevador. tia Filomena, Passos usando a suaves, desculpa da rápidos, solidão. e Isso uma é voz fato. firme. Temos provas. Bom dia. Pedro O que abriu vocês a estão boca, fazendo? mas Dolores o segurou Bruna, pelo braço. Minha como quem respiração pede finalmente silêncio. voltou ao ritmo. Era tarde demais para Bruna, negar. querida. Eu respirei Dolores fundo. disse, mudando Dolores, o tom de voz você é minha imediatamente, como se Sempre tivesse fomos trocado de diferentes, máscara. mas eu nunca imaginei que você bom que planejaria chegou. algo assim. Nós estávamos Ela passou a mão preocupados pelos com sua cabelos, tia. nervosa. Ela está trancada Filomena, há horas. Eu Não estava sabemos o que ela desesperada. pode fazer Minha consigo casa foi mesma. tomada. A Meus filhos acusação precisam veio de como um lar. veneno direto ao Mamãe peito. está doente. Você Bruna, mora aqui com seu sozinha, talento com natural tanto para ler espaço. situações, Era lógico não que a hesitou. gente viesse para cá. Não tentem esse Lógico teatro para comigo. quem? Perguntei. Eu sei exatamente Ela o que sussurrou. vocês estão fazendo. Para todo mundo. Silêncio. E foi naquele instante, Depois, naquele momento Dolores simples, tentou rir. naquele fio de voz, Que absurdo, que eu percebi menina. a profundidade da manipulação. Não era Estamos apenas lutando vontade pelo de bem ocupar dela. minha casa. Estamos aqui era porque a ela crença não de está que bem. eu não existia como indivíduo. Não está bem? Eu era função. Bruna rebateu. Ferramenta. Ela está espaço, completamente estrutura lúcida. útil. E vocês Nunca são pessoa. as únicas pessoas Bruna percebeu dizendo que eu o estava contrário. emocionalmente E mais, abalada e vocês colocou a vieram mão no meu aqui em ombro, grupo, sem Tia, avisar, respira. pressionando uma senhora Eu de estou 67 anos para respondi. entregar a Pela própria primeira casa. vez, Bruna. Isso Pela se chama primeira vez. abuso emocional. E então, a o palavra elevador se ficou abriu pesada no novamente. ar, e de lá Abuso. saiu o tio Jorge, com um termo passos que eles firmes, jamais camisa aceitaram meio ouvir, amarrotada e mas uma que pasta de descrevia documentos tudo. debaixo do braço. Dolores tentou ficou recuperar branca. o controle. Pedro também. Bruna sorriu. E Olha eu, aqui, Bruna. Eu senti Você meu é coração só uma acelerar menina. com uma mistura Não de sabe do medo que está falando. e esperança. Nós somos Tio mais Jorge velhos. olhou para mim Sabemos primeiro, o que é melhor depois para para minha Filomena. família e disse, O que com é uma melhor calma para que ela? cortava como Bruna faca. riu sem humor. Filomena, Ou, o que eu é vim melhor porque para escutei a vocês? mensagem que te enviei Meu coração e disparou. imaginei que as coisas estavam Bruna pegando continuou fogo. sem medo E sem hesitação. eu trouxe algo que você precisa Eu ver. sei que vocês estão Dolores planejando deu um pedir passo à frente interdição. desesperada. Eu sei Jorge, que já não faça conversaram isso. sobre vender a casa. Ele a ignorou Sei completamente. que estão construindo Se uma aproximou de mim, narrativa entregou para que a ela pasta e pareça disse, incapaz. Eles E não te sei contaram também a verdade, que apagaram Filó, a mensagens verdade no completa. grupo. E você tem o direito de saber. Eu abri a pasta. Havia várias folhas Silêncio impressas. absoluto. Algumas eram mensagens. Era como se o corredor outras inteiro eram rascunhos prendesse a de respiração. documentos. E outras Minha mãe, eram com a voz propostas frágil, formais. tentou um Meu último coração apelo. gelou. O Bruna, que é isso, não Jorge? fale assim com a sua Perguntei. avó. Ele respirou Mas fundo. Bruna cortou, e então com disse, todo respeito e Dolores não firmeza. queria só morar Vó, aqui. Eu te amo. Nem só trazer os Mas pais. amor não é permitir Ela injustiça. estava negociando E o vender que a vocês casa estão fazendo com a tia antes Filomena mesmo de é vir cruel. falar com você. Dolores desabou no chão, sentando-se com as mãos no rosto. Pedro levou a mão à cabeça. Minha mãe deixou cair a bolsa.
bolsa. Meu mundo ficou completamente silencioso. Bruna se aproximou para ver os papéis comigo. E lá estava,
Uma mensagem impressa, enviada Dolores de Dolores então para um gritou. corretor. Filomena está É uma ouvindo casa grande, tudo 2 e não andares. abre a porta. Minha irmã Isso mora não lá, é normal. mas é questão de tempo Isso até é resolvermos comportamento isso. de alguém Me passe desequilibrada. valores atualizados. Bruna respondeu Eu mal com a frase conseguia mais respirar. inteligente da Outra manhã. mensagem de dias antes Não da abrir visita. a porta para Precisamos agressores acelerar. emocionais Ela não é está mais desequilíbrio, resistente do que é imaginávamos. autoproteção. E mais outra. Eu levei Se a mão ao conseguirmos peito. a interdição, Senti minhas facilito a lágrimas venda. descerem, Não se preocupe com silenciosas. isso. Bruna então Minhas bateu mãos tremiam suavemente na tanto que eu porta. quase deixei cair as Tia, folhas. Sou Eu, Filomena, Pode abrir. que passei a vida Você está inteira sendo segura. o porto seguro de todos, E pela primeira vez fui naquela transformada manhã, em obstáculo a meus ser pés se removido. moveram. Não por estranhos, mas Caminhei por até a sangue. porta. Minha Bruna mão tomou tremia. as folhas Meu coração delicadamente batia das minhas forte. mãos Girei para a que eu chave. respirasse. E quando a porta abriu, Tia, o corredor inteiro isso aqui congelou. é crime. Eu estava Crime de pé, emocional com e postura crime patrimonial. ereta, olhar firme, Mas é também a prova cabelos da sua presos, inocência, roupa da sua arrumada, lucidez, nada, da sua absolutamente capacidade. nada. Em mim Olhei parecia para Jorge, confusa, ainda frágil chocada. ou perdida. E por que você Dolores trouxe abriu isso a para boca, mim? Ele chocada. suspirou. Porque Minha eu mãe não levou vou a mão ao compactuar peito. com isso. Pedro ficou Porque eu sem te reação. conheço. Porque Eu dei um você passo à é a frente, pessoa e mais foi ali, decente dessa diante família. de todos E porque eles que eu não percebi. vou permitir que Eles não transformem tinham sua medo que eu velhice em estivesse ruína. fraca. Dolores levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Eu ia devolver tudo. Tinham medo Eu ia que te eu ajudar estivesse depois. forte. Eu só E queria eu resolver o estava. caos da minha vida. Mais do que Eu a jamais encarei estive. profundamente. Bruna sorriu E ao para meu resolver lado. seu caos, E eu falei pela você primeira estava vez disposta naquela a manhã, destruir a com minha a voz paz. da mulher que eles Ela nunca chorou, imaginaram mas o enfrentar. choro não apagava a Quem verdade. decide minha vida Bruna sou eu. cruzou os braços. Não Tia, vocês. agora você não E a tem mais expressão apenas deles indícios, foi tem o provas início da minha e vitória. testemunhas. A Mas partir eu daqui, ainda não a sabia luta que, muda de nível. algumas horas Eu depois, respirei fundo. uma revelação Senti o peso inesperada da mudaria traição, o rumo da mas história. também o alívio E de que o finalmente plano deles enxergar tudo. era ainda E maior então do que percebi, parecia. a Filomena que eles subestimaram por décadas estava desaparecendo. No Quando eu lugar disse, dela, quem estava decide nascendo minha uma vida mulher sou que eu, lutaria pelo o seu corredor nome, inteiro pela sua pareceu casa, parar no tempo. pela sua dignidade. Dolores E essa engoliu mulher, seco. eu, Pedro estava cruzou pronta os para o braços, próximo passo. tentando parecer firme. O passo que Mas mudaria eu o vi suas destino de mãos todos tremerem. nós. Fiquei Minha mãe alguns desviou o segundos olhar, olhando para as como folhas se dentro tivesse da pasta, percebido por um como se instante fossem a objetos gravidade estrangeiros. do que estavam fazendo. Os papéis Bruna tremulavam se entre meus posicionou ao meu dedos, lado, não como por um causa do escudo vento, mas silencioso. por causa da Eu tempestade respirei que acontecia fundo, dentro mantendo de a mim. postura reta. Expuseram minha Dolores sanidade. tentou recuperar Tentaram o controle. manipular minha dignidade. Filomena, Planejaram nós só vender queremos minha conversar. casa. E o fizeram às escondidas, com frieza, estratégia e total convicção de que eu seria absurdo incapaz você de não nos reagir. receber. Dolores Bruna continuava no rebateu chão, imediatamente. chorando baixinho. A senhora não veio Pedro não conversar. sabia para Veio onde olhar. impor. Minha Veio mãe parecia decidir quebrada. pela casa da minha Bruna tia, observava sem a tudo com presença um dela. olhar que misturava Isso não indignação é e diálogo. proteção. Isso é E pressão. tio Jorge estava ali, Pedro ao meu finalmente lado, abriu a como boca. um pilar inesperado. Bruna, você Eu não respirei entende fundo, nada. bem A casa fundo. é grande E pela demais primeira para a vez, Filomena. Pela primeira gente vez só em quer toda a ajudar. minha vida adulta, Bruna percebi que sorriu de minhas lado. pernas estavam firmes, Se você quer que meu ajudar, peito estava Pedro, aberto, que por que minha não voz não ofereceu viria a sua tremida. própria casa Bruna para os tocou nossos meu avós braço morarem? delicadamente. Silêncio. Tia, Ela você está continuou. bem? Eu sorri. Um sorriso calmo, sereno. O tipo de sorriso que nasce quando a alma finalmente sua mãe. acorda. Estou Ou a de melhor do qualquer que um de nunca. vocês. Levantei-me Por que e tem que caminhei ser devagar justamente até a casa Dolores. da tia Filomena? Ela levantou os olhos vermelhos, Dolores bufou. esperando que eu Porque a ela mora consolasse, sozinha. como fiz a vida E inteira. vocês também poderiam Mas morar desta sozinhos? vez não. Bruna disparou. Desta vez, Mas eu preferem coloquei um meus lugar sentimentos na gratuito e mesa. pronto. Com Não clareza, tentem disfarçar com firmeza, interesse com discurso com de verdade. verdade. Dolores, você sempre achou que eu Pedro, era fraca. irritado, deu Ela um passo à arregalou os frente. olhos. Continuei. Bruna, você está nos sempre achou que podia desrespeitando. decidir por mim. Ela se colocou na Sempre minha me frente, tratou como se eu séria. fosse um pedaço móvel da casa da família. Sempre acreditou que eu não sentiria, não reagiria, não existiria de verdade. Desrespeito Lágrimas é tentar escorreram tomar a pelo casa rosto de uma dela. mulher que sempre ajudou Filomena, todos vocês. Eu Desrespeito é fazer Agora você vai mentiras ouvir. sobre a sanidade Falei dela com voz para tranquila. justificar um plano. Eu passei décadas Desrespeito sendo a irmã é que dizia fingir sim preocupação, para tudo, quando na a que verdade ficava com as querem sobras, conforto. a que cuidava dos outros Dolores quando ficavam ergueu a voz. doentes, tristes, Filomena sempre foi cansados. sensível. Eu E panfletei agora o está amor agressiva. por vocês, Isso prova enquanto que- vocês me davam prova indiferença. que ela cansou. Ela abaixou Bruna os interrompeu. olhos. Bruna Dolores respirou empalideceu. fundo, observando. Não esperava que silenciosa. alguém tivesse coragem de dizer E mesmo isso. assim, Dolores, Mas foi então que algo continuei. aconteceu. Mesmo assim, nunca Algo que imaginei que mudou você tudo. seria capaz de tentar me retirar da minha própria casa. Ela desabou em Meu lágrimas. celular Eu vibrou não na minha faria. mão. Eu Olhei não a faria tela. isso. Era um áudio Bruna de tio ergueu a Jorge. voz. O Os mesmo que documentos havia tido dizem sua outra mensagem coisa. apagada no grupo da Dolores família.
fechou o rosto Eu de respirei dúvida. novamente. Apertei o play
e a voz sentindo uma dele força ecoou tão pelo grande corredor, dentro de alta mim, e que clara. parecia vir de Filomena, gerações de eu não mulheres concordo com esquecidas. nada do que estão eu fazendo. posso perdoar a Dolores sua dor, está pressionando falando todo mundo, mas não posso inventando perdoar falas sua que falta nunca de dissemos. respeito. Eu A jamais partir de apoiei hoje, tomar Dolores, sua casa. você E não outra vai mais coisa, me tratar ela já como está peça negociando com um descartável, advogado nem sem como te solução, informar, muito menos Meu como sangue incapaz. gelou. O Ela não corredor virou respondeu. silêncio absoluto. Pedro, finalmente tomando coragem, tentou falar. Filomena, eu só Jorge queria ajudar continuou. a mãe e a vovó. mais, só isso. Encontrei Elas não documentos que ela conseguem mais pediu para ficar minha na casa esposa antiga. imprimir. Eu o encarei profundamente. Parece que ela quer te colocar como E por que a incapaz ajuda por tinha solidão que vir da minha prolongada? casa, Pedro? Cuidado. Por que não Ela pensou está em dividir disposta suas a tudo. despesas, em ajustar sua Eu própria coloquei a vida, mão no peito. ao invés de usar a Dolores minha? ficou Ele completamente não soube branca. responder, Pedro porque a exatamente verdade é igual. uma lâmina afiada. Minha mãe levou e a quando mão à toca, corta fundo. Bruna abriu um sorriso lento. Bruna então abriu tenso, a pasta novamente. quase triunfante. Tia, Aí isso está, aqui precisa disse ser ela. levado a sério. A primeira Essas prova provas concreta. mostram intenção clara de Eu retirar olhei sua para autonomia. Dolores. Um Ela juiz parecia jamais pequena. permitiria algo assim se analisar tudo isso. E você precisa se proteger. Pequena como legalmente nunca e esteve na minha emocionalmente. frente. Eu assenti. Pequena como alguém Jorge que finalmente acrescentou. é vista como Filó, é. Sem se você máscara, quiser, sem enfeite, eu posso te sem levar a alguém de manipulação. confiança. Alguém Bruna que eu sei avançou que um não vai passo. te tratar como número, A senhora mas está como tentando pessoa. interditar Esse tipo a de própria situação irmã para tomar a acontece casa mais dela, do que Dolores? imaginamos. Eu É respirei isso? fundo. Agradeço, Silêncio. Jorge. E sim, está Eu reunindo quero. documentos Bruna às sorriu, escondidas? orgulhosa. Dolores Silêncio. ergueu os olhos marejados. Está criando uma Você narrativa vai nos sobre denunciar? doença mental Ela perguntou para com a voz justificar o quebrada. plano? Eu sorri de Dolores leve. abriu a boca, Dolores, mas a eu não voz quero não saía. destruir ninguém. Quero Pedro, proteger a tentando mim mesma. protegê-la, e isso não Colocou-se é na vingança, frente. é justiça. Ela virou o rosto. Isso Pedro é abaixou a loucura. cabeça. Jorge Minha está mãe parecia inventando. perdida. Bruna Talvez deu uma porque risada pela primeira curta. vez alguém Ele da mandou família fotos se dos colocava à documentos frente do também. abuso e Querem dizia: ver? Basta. Pedro recuou. Eu olhei para passo. cada um deles, Dolores sentindo apertou um a calor bolsa subir contra o pelo meu peito. peito. Minha mãe sussurrou: falei, Dolores, eu não sou a isso é Filomena verdade, frágil que vocês A imaginam. pergunta Eu estilhaçou a nunca frágil fui. e Só estava cansada emocional do demais grupo. para reagir. Mas agora eu enxerguei tudo. E não vou voltar para aquela posição nunca mais. Bruna apertou minha mão. Isso, tia, é assim que começa a verdadeira mudança. Fui até a porta da minha casa e fiquei de pé, posicionada como guardiã do meu próprio lar. A Dolores partir de finalmente hoje, explodiu. falei, ninguém Não mais ia entra dar em aqui nada. sem meu Eu só consentimento. queria uma forma Nenhuma rápida de decisão resolver será a tomada situação. sem minha presença. Filomena E qualquer não usa a tentativa de casa. me declarar Não incapaz precisava de tudo será isso. combatida com Estávamos todas as provas que tentando tenho. facilitar. Dolores chorou mais forte. Bruna gritou. Pedro parecia Facilitar menor. para quem? Minha mãe murmurou. Dolores olhou ao Filó, redor, como se todos desculpa. fossem cúmplices. Eu me Mas aproximei agora, dela, ninguém se segurei suas aproximava. mãos e disse com Todo ternura: o peso da verdade estava Mãe, nítido. eu te perdoo. Toda a manipulação, Você foi manipulada. toda a estratégia, Mas não permita todo que o isso teatro aconteça de familiar. novo. Ela Tudo caiu assentiu como um com véu lágrimas rasgado. nos olhos. Eu E respirei então, fundo. Pedi. Agora vão. Todos. Eu preciso respirar na E minha então casa, falei, com sozinha, uma calma que só pela uma minha mulher vontade, ferida, mas não desperta, pela de vocês. consegue ter. Bruna permaneceu comigo. Então era isso, Dolores? Tio Jorge desceu pelo elevador, Filomena, nos dando privacidade. ela tenta. Dolores, Eu- Pedro e minha mãe foram Você embora em planejou me silêncio. declarar um silêncio incapaz. que pela primeira vez Não é isso. não me machucava. Me tirar de casa. Eu fechei a porta atrás deles. Filomena, girei a você não chave, entende? apoiei as mãos Me na transformar madeira em problema. e percebi. Era Eu para tinha seu bem. vencido a primeira batalha, E vender mas meu ainda lar. faltava a mais importante. Dolores porque no desabou. fundo da pasta havia mais um Literalmente. documento. Sentou Um no banco documento do que corredor, tio Jorge não teve teve coragem de sem comentar reação. na frente dos outros. Minha mãe E chorou quando baixinho. eu o abri, Descobri Pedro não o conseguiu mais verdadeiro olhar nos motivo meus pelo qual olhos. queriam tanto a Bruna minha colocou casa. a mão E sobre isso meu mudaria ombro. tudo. E eu senti, Fechei a porta pela primeira e encostei vez, minha testa na que o madeira. jogo mudou. Senti meu próprio Eu não ar era mais voltar alvo. para mim. Agora Era como se era finalmente, testemunha. depois Não de era mais décadas, presa. Meu corpo era luz. entendesse que Não era aquele mais a espaço, mulher subestimada. aquele chão, aquelas Era a paredes, mulher que enxergava. aquela luz, E o eram capítulo meus. da injustiça não estava por solidão, chegando ao fim. mas por direito. Mas antes da virada Bruna definitiva, me observava em silêncio, algo ainda maior respeitando meu aconteceria. tempo. Algo Até que ela viria disse de com voz onde eu baixa: menos esperava. Tia, E que falta mudaria ver o que está no completamente fundo o da destino pasta. daquela família. Meu coração acelerou. Eu tinha visto vários papéis, os áudios impressos, conversas escondidas, propostas discutidas Depois sem meu que o áudio consentimento, de tio Jorge mas não ecoou tinha pelo visto tudo. corredor, Com a mãos expressão de firmes, todos puxei mudou. a pasta para perto Dolores e parecia retirei ter o último envelhecido envelope, 10 anos um em envelope 10 fino, segundos. mas pesado Pedro e olhava significado. para o chão, Ele como tinha quem o nome percebe de que o Dolores, castelo de cartas escrito à mão construído no com canto. mentiras Está abri ruim. devagar. E quando Minha mãe puxei o chorava, papel, não meus de culpa, olhos leram mas algo de que me fez confusão. perder o fôlego. E Bruna? Era uma notificação Bruna, bancária, um era a aviso de força corte, silenciosa com uma ao data meu lado. recente.
Dolores firme como devia uma meses árvore de aluguel antiga na que casa onde nunca se morava dobra ao antes. vento. Uma dívida que Mas crescia, ainda havia e algo mais não grave. dito. Ela estava Algo que eu sendo sentia processada no ar, por atraso mesmo sem acumulado, saber o que era. com risco de despejo imediato. Isso explicava tudo. Não havia nobreza, O corredor estava não havia sufocante. preocupação com meus Bruna pais. cruzou os braços não e havia disse: laços familiares. Bem, o plano inteiro não agora que começava tudo está em claro, amor. vocês vão embora Começava e em deixarão minha desespero. tia Minha respirar. mão tremeu. Ela Bruna não é leu por obrigada cima a do meu conversar ombro. com ninguém Meu sem Deus. orientação profissional. Continuei olhando. Dolores Havia levantou mais, o rosto um segundo devagar. papel. Uma mensagem Bruna, impressa, enviada por você Dolores não para uma entende. amiga. Nós Se não queríamos resolver isso logo, rápido, vou perder tudo. A casa Meu é grande último demais. recurso é a casa da Filomena. Está vazia. Ela nem usa tudo. Ela não usa Vai ser mais metade fácil dela. assim. Não Mais estamos fácil querendo assim. machucar. A frase Só- queimou. E a terceira Reorganizar. impressão. Essa fez Bruna minha respiração ergueu a falhar sobrancelha. completamente. Era um Reorganizar e-mail para o a vida corretor. de alguém sem Preciso permissão dessa dessa venda pessoa. urgente. Isso Minha tem irmã um não nome. vai complicar. Abuso Ela vive emocional. sozinha. Está fragilizada. Dolores ficou vermelha. Não quero assustá-la. Pedro Só interveio. preciso acelerar essa situação. Não vamos transformar isso em Fragilizada. guerra. A palavra Filomena que é me da encaixaram à força. Ela devia confiar um na rótulo gente. que nunca foi meu. Eu me aproximei dele. mas que servia perfeitamente Pedro, para Como justificar posso o confiar golpe. em pessoas que Bruna se reúnem levou a pelas mão à minhas boca costas para Ela decidir que eu ia não vender tenho sua mais casa capacidade de para cuidar pagar das as minhas próprias próprias dívidas? vidas? E antes que Ele eu pudesse engoliu responder, seco. percebi Não algo foi ainda assim. mais Bruna desesperador. interrompeu. No final Foi da página, exatamente em letras assim. minúsculas, estava escrito: valor mínimo aceito, 420 Dolores já estava mil. em contato com o advogado. 420 mil. E vocês muito estavam abaixo do preparando valor terreno real da para minha interditar casa. a Muito tia abaixo de Filomena, qualquer usando preço a justo. desculpa da solidão. Dolores pretendia Isso é sacrificar fato. meu lar pelo Temos preço mais provas. rápido, não pelo mais Pedro justo. abriu a boca, Ela não se mas importava Dolores em o perder segurou o valor, pelo braço, desde que como quem ganhasse pede tempo. silêncio. Minha cabeça Era girou. tarde demais Uma para dor negar. profunda, antiga, Eu respirei quase fundo. ancestral, subiu pelo meu Dolores, peito. você Eu é me minha sentei irmã. devagar na poltrona. Sempre fomos Respirei diferentes, fundo. mas eu nunca Então, imaginei que você planejaria era isso, algo assim. murmurei. Ela Mais passou a para mão mim do pelos que para a cabelos, Bruna. nervosa. Não era sobre espaço, Filomena, não era sobre cuidado, eu estava não era sobre desesperada. família. Bruna segurou minha mão. Tia, você foi alvo de desespero Minha mal casa foi canalizado tomada. e de Meus filhos egoísmo. precisam As duas de um lar. coisas juntas Mamãe criam está monstros. doente. Fechei Você os olhos. mora aqui sozinha, A dor com veio, tanto mas espaço. veio limpa. Era lógico Não era que a mais gente a dor viesse que me para cá. dobrava. Era a Lógico dor que para me quem? ensinava. Perguntei. Bruna, Ela sussurrou. falei devagar. Para Eu todo passei a mundo. vida acreditando E foi que naquele minha instante, função naquele era momento segurar os simples, pedaços naquele quebrados fio da de família. voz, Que se eu me se esforçasse, profundidade da se eu desse manipulação. mais um pouco, Não era se eu apenas cedesse, vontade de ocupar eles me minha enxergariam. Era a crença Mas eles de que eu nunca não viram. existia como indivíduo. Bruna apertou Eu minha era mão. função. Eles só Ferramenta, enxergam utilidade, espaço. tia. Nunca Estrutura enxergaram sua útil. humanidade. Nunca Mas agora, pessoa. agora acabou. Eles não vão mais fazer isso com a senhora. Bruna eu abri os percebeu que eu olhos com estava calma emocionalmente e perguntei. abalada. Jorge e colocou a sabia mão no meu disso? ombro. Bruna respirou Tia, fundo. Ele respira. suspeitava. A Eu esposa estou dele ouviu respirando, Dolores comentando respondi. semanas Pela primeira atrás, vez, Bruna. mas ele só encontrou Pela os primeira papéis vez. ontem e E ficou então, arrasado. Por isso trouxe o para elevador você. se abriu novamente. Meu peito se aqueceu. E de lá saiu não tio de Jorge. tristeza, Com mas de passos gratidão. firmes, Ainda camisa havia meio justiça amarrotada possível e uma entre pasta de pessoas. documentos Bruna debaixo então do se braço. levantou e começou Dolores a caminhar ficou pela branca. sala como quem Pedro organiza também. pensamentos. Bruna sorriu. Tia, esse E eu- documento muda tudo. Eu senti meu coração Agora acelerar temos, com uma mistura ela de contou medo nos dedos, e esperança. provas de manipulação emocional. Tentativa de declarar incapacidade sem base alguma. Tio Intenção Jorge de olhou para vender mim seu primeiro, imóvel sem permissão. depois para minha família Risco real e de que disse, tentassem com uma agir calma que juridicamente cortava como contra faca. você. Registro Filomena, de dívida eu motivando vim porque todo o escutei a plano. mensagem que te Ela enviei suspirou. e imaginei que as coisas Isso é estavam suficiente pegando para fogo. derrubar qualquer tentativa E- futura. Eu E trouxe mais, algo para que garantir você precisa proteção ver. permanente. Eu Dolores respirei deu um fundo. passo à frente Bruna, desesperada. Eu não quero destruir Jorge, ninguém, não faça mesmo isso. depois de tudo. Ele a ignorou Ela sorriu. completamente. E não vai. Se aproximou Quem se de mim, destruiu foi quem entregou a escolheu a pasta e mentira. disse, A senhora vai apenas eles se não te proteger. contaram a verdade, Senti minhas Filó. lágrimas A verdade descerem. completa. Bruna se ajoelhou E à você minha tem o frente. direito de Tia, saber. Amanhã vamos procurar ajuda especializada, não para punir sua família, Eu abri mas a para pasta. impedir que eles voltem Havia a te várias prejudicar. folhas impressas. E depois, Algumas você eram vai viver sua mensagens, vida. com paz, Outras eram com rascunhos de dignidade, documentos, com liberdade. E outras, Aquela eram palavra, propostas formais. liberdade. Meu Ela coração caiu no gelou. meu coração como chuva O que é fresca isso, depois Jorge? de anos de Perguntei. seca. Eu me Ele levantei respirou lentamente. fundo. Fui E então até a disse, janela. Abri a Dolores cortina. não queria só O morar sol aqui, começava a nascer, nem só trazer os tingindo pais. o céu de dourado. Ela E percebi. estava negociando eu estava vender a renascendo casa. também. Depois de Antes mesmo de vir 67 falar com anos você. sendo dobrada, moldada, Dolores condicionada,
desabou nada. no chão. Eu finalmente Sentando-se estava com as inteira. mãos no rosto. Respirei fundo. Pedro e disse levou olhando a mão para o ao horizonte. horizonte.
Bruna, minha mãe estou deixou pronta. cair a bolsa. Para quê, Meu tia? mundo ficou Ela completamente perguntou, sorrindo. silencioso. Eu a encarei Bruna com uma se aproximou para ver os serenidade que eu papéis nunca comigo. tive. E lá estava, Para a parte uma da mensagem história em que eu impressa, venço, enviada e de essa Dolores vitória para um corretor. não seria gritada. É uma Seria casa grande, silenciosa, 2 elegante, andares. Minha firme. irmã mora lá, Mas antes mas é disso, questão de tempo uma até última resolvermos visita isso. surpreendente Me passe valores mudaria atualizados. completamente o desfecho. Eu mal uma conseguia visita que eu respirar. jamais esperaria. Outra mensagem de e dias que antes da transformaria visita. o final da história Precisamos acelerar. em algo muito Ela maior está mais do que resistente justiça. do que imaginávamos. Bruna fechou E mais a pasta outra. com cuidado Se e conseguirmos colocou a sobre a interdição, mesa. facilita O silêncio a venda. que tomou conta da sala não era um silêncio de medo nem de incerteza. Era um silêncio de decisão. A partir Não se daquele preocupe com instante, isso. uma nova Filomena Minhas mãos existia, tremiam tanto inteira, que eu quase capaz, deixei cair as consciente folhas. do próprio valor. Eu, Filomena, Mas o universo, que passei às a vida vezes, inteira sendo entrega o porto seguro respostas de onde todos. menos esperamos. Fui transformada em tarde, obstáculo por a ser volta das removido. 4 horas, Não por quando eu e estranhos, Bruna estávamos mas por sentadas sangue. planejando os próximos Bruna passos, tomou as a folhas campainha delicadamente tocou. das minhas Eu mãos e ela para nos que eu entreolhamos respirasse. imediatamente. Não era o Tia, horário de ninguém voltar para isso me aqui é pressionar. crime. Dolores Crime estava em emocional casa, e crime processando o próprio patrimonial. caos. Pedro Mas provavelmente é também a prova tentando da sua apagar inocência. rastros. Minha mãe Da sua tentando lucidez, entender onde tudo da tinha sua se capacidade. perdido. Bruna se levantou e Olhei olhou para pelo Jorge, olho mágico, ainda depois chocada. suspirou, surpresa. E, Tia, por que você é o trouxe seu isso pai. para mim? Ele Meu suspirou. coração parou por um instante. Porque eu não vou Meu compactuar pai, com isso. o homem Porque eu te quieto, conheço, reservado, porque você que raramente é a se pessoa metia em mais conflitos decente familiares. dessa família. O homem E que porque sempre viveu eu entre não o vou medo permitir e o que silêncio. transformem sua velhice O em homem que ruína. nunca levantou a voz contra Dolores ninguém, levantou a cabeça mas com também os olhos nunca levantou a vermelhos. voz por mim. Eu ia devolver Abri tudo. a porta devagar. Eu ia te ajudar depois. Ele estava ali. Eu só a queria pele resolver o enrugada caos pelo da minha tempo, vida. o olhar cansado, Eu a encarei uma sacola nas profundamente. mãos. Pai, E para resolver seu murmurei. caos, ele entrou devagar, Você estava pediu disposta licença, a destruir como sempre a minha fazia, paz. e se sentou na cadeira da chorou. sala. Bruna percebeu que era um momento o entre choro pai e filha não apagava e a recuou um verdade. pouco, Bruna permanecendo cruzou por os perto, braços. mas em